de noite, é de noite, é de dia. Chega, sogra, chega, tia. Quase sempre é panela no fogo, quase sempre. Vamos voltar. E é isso aí, meu povo! Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um Talk Show de noite, pontualmente aqui às 0 horas, 20 horas aí do Brasil. E hoje, meu convidado, cara que eu sou fã, cara que eu cresci ouvindo as canções dele, cara genial na música, Claudinho de Oliveira, que já tá chegando por aí. Alô, Claudinho, já seja bem-vindo. Já vou estar compartilhando com a galera aqui, como eu sempre faço. Compartilha aí também com a galera, pra galera chegar aí pra curtir esse nosso bate-papo. E, como eu já estava falando, ansioso por esse bate-papo aí, porque faz parte da minha história como ser humano e como músico. Cara que tem uma grande importância aí na minha vida musical. Eu que escrevo também, então não tem como não ter ele como uma referência. Vocês que não conhecem, que eu acho que serão poucos aí que não conhecem o trabalho do Claudinho, vão estar sabendo por que eu tô falando isso. Tá chegando já uma galera aí, sejam todos bem-vindos. A galera que tá chegando aí, já chega compartilhando com os amigos, já aperta o coraçãozinho. E hoje eu tenho um pedido para fazer a vocês aí, mais para frente, tirar aquele print, marcar a gente aí, para fazer com que esse trabalho que a gente está fazendo aqui continue a crescer, que já está crescendo, graças a Deus. E é isso, eu conto com vocês, compartilhando com a galera. Já vou colocar o Claudinho para nós estar batendo esse papo. E eu tenho uma enquete para fazer, vou esperar a galera chegar aí, mas eu tenho uma enquete para fazer com o pessoal que já tá toda semana aí me acompanhando. Alô, Isaac, Jota, meu parceiro, saudade de você, hein, meu velho, saudade de você, logo logo a gente se vê, hein. É isso aí, ó, galera chegando. Vamos dar um tempo aqui pra galera chegar. Deixa eu mandar aqui, ó. O Claudinho. Quem tá aí, já vamos chamando os amigos aí pra estar acompanhando esse nosso bate-papo. Alô, Claudinho. Oba! E aí, de Como noite, que, beleza, meu parceiro? como que tá, meu garoto? Tudo Tô melhor tranquilo? agora, né? Tudo tranquilo. E você? Tô bem, graças a Deus. Isso aí, pô. Tudo tranquilo. Seja bem-vindo aí ao Talk Show do de noite. Poxa vida, eu agradeço, obrigado por essa oportunidade aí, né, de contar um pouquinho da história e tal, tá juntinho aí da rapaziada, né? Isso é legal, Exato. participar do bate-papo assim. Bacana, eu que agradeço aí o convite. Tamo junto, Júlio. Exatamente, quero te agradecer, né? Porque a gente sabe que a correria no Brasil, ainda mais para vocês que tem um trabalho já andando aí há muito tempo na estrada, então tipo, tem bastante trampo e poder separar um momento para estar batendo esse bate-papo aí, tenho que te agradecer imensamente. E um prazer em revê-lo, né? Já faz acho que uns 2, 3 anos que a gente não se vê. Acho que a última vez que a gente se viu foi no Tunicos, que eu toquei lá com Verdade, você. verdade. Acho que foi até no aniversário do Niva, do Grupo Partido Alto, ou foi com o Serjão da Tuba, não lembro agora exatamente. Acho que foi o lance do livro, foi o aniversário do livro. Mas ainda bem que agora a gente tem aí toda essa tecnologia a nosso favor, né? E a gente pode, de alguma maneira, de repente, a gente se cruza aí, né, no mundo virtual e bate aquele É verdade. isso também é legal. Tecnologia. Melhor se fosse tete a tete, mas assim também é válido, né? Matar um pouco da saudade, né? E colocar um papo em dia. É verdade. Em breve eu estarei no Brasil, quem sabe a gente não se encontra aí também. Faz um aí para soltar depois também. Pode ver. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto sempre. Claudinho, seguinte,
Aqui o bate-papo começa assim, cara. Eu primeiro pergunto quem que é o Claudinho de Oliveira, onde ele nasceu, quantos anos ele tem. Fala aí pra galera aí. Bom, o Claudinho de Oliveira, mas um pretinho da noite. É um pretinho que ama o samba, que ama a cidade, né? De São Paulo, eu estou aqui desde muito pequeno. Eu não nasci em São Paulo, eu nasci em Piquete, é uma cidadezinha muito pequenininha, com 19 mil habitantes, no Vale do Paraíba, né? Que é a terra do Jongo também. Já estou vendo aqui o Crispim dando um salve aí. Salve, Crispim, meu compadre! E vim para São Paulo muito pequeno, né? Com 5 anos de idade. Minha mãe veio primeiro e tal, batalhou aqui, depois foi trazendo o pessoal todo para São Paulo. E eu sempre fui um cara muito ligado à cultura, né? Porque também a minha família é uma família assim, que também curte muito essa coisa, né? São ouvintes, né, de samba. Meu pai era sambista e tal, essa coisa toda. O samba ele foi chegando, então, na minha vida devagar. Mas antes disso, eu era um frequentador assíduo, né? Dos bailes blacks da cidade de São Paulo. Então, em todos eles, né? Musicália, chic show, essas coisas todas, né? Que era aquela coisa, devia ter por aí uns 14 anos, 14, 15 anos e tal. Mas o samba ficou ali, aquele ensinamento desde pequeno. Meu pai sempre ensinou a gente tocar, eu e meu irmão, né, tocar os instrumentos de percussão, porque ele era percussionista e tal. Ficou guardado ali. Eu tive um tempo, né, na adolescência, curtindo aí os bailes blacks, e eu saí nessa época, eu namorava na Avenida Oconé, na zona leste de São Paulo, e eu saí dali e fui para Coab 2 de Itaquera, na zona leste também de São Paulo. E aí lá, foi quando o samba mesmo entrou na minha vida, porque eu também percebi que tanto futebol, que é uma coisa que eu gostava muito, nunca joguei muita coisa não, mas sempre gostei de futebol, e do samba também, né? E eles eram elementos assim, importantes, essenciais para a gente fazer, né, amizade, para a gente socializar, né? Sabe, no território e tal. E aí foi através do samba e do futebol que eu comecei a fazer as primeiras amizades. E aí foi uma época também assim muito importante na minha vida. Acredito que na vida da geração de 90, né? Eu digo do samba da geração de 90, porque era um momento também que chegava com muita força em São Paulo, né? Uma galera do samba de 80, do Rio de Janeiro, né? Os e tal, e acabou também de alguma maneira também impactando as periferias de uma maneira incrível, assim. E aí os bailes também já começaram, então, assim, a perder um pouco de força nesse momento, e o samba, ali, o pagode começou a chegar, e aí começou aquela correria da molecada, né, ir pro pagode, começou ali também os primeiros grupos, né, a formação dos primeiros grupos de samba ali da minha geração, ali. Eu mesmo participei do Catinguelê antes de ser do Soweto, fui do Relíquia também, da Coab 2, antes de ser do Soweto, e comecei a fazer minhas primeiras músicas por aí, em 82, 83, por aí. Né? Caramba! Tenho 57 anos e tal. Né? 57, Claudinho? 57 já, 57 Rapaz, anos. Estou empatado aí com o Chiquinho. O cara já vai aguentar os caras, né? O Chiquinho com o Carica, estou empatado. Fala, não vou sozinho não, hein? Não vou sozinho não, mano. Mas é isso, né? Eu sempre fui um cara que sempre gostei muito, assim, como eu falei no início, né? Eu sempre gostei muito de cultura, sempre gostei muito de samba. Né? Minha mãe era uma ouvinte assídua de samba, meu pai, como eu falei, era sambista. Então, assim, o samba está na minha trajetória pessoal, né? Na minha relação comunitária e familiar, desde pequeno, né? E aí eu aproveitei a cidade, ocupei a cidade, os espaços, né? Que foram possíveis ser ocupados, né? Com a minha rapaziada, com a minha galera, curti muito São Paulo. E São Paulo me deu muitas coisas bacanas, né? Assim, muitas oportunidades, né? Muitas experiências legais, assim, tanto para a minha carreira profissional, quanto também para minha pessoa, né? Então, é isso, Claudinho é isso, é um cara que gosta da boemia, da boa malandragem, do bom bate-papo, dos amigos, né? De cultivar as boas amizades. Esse é o Claudinho. Maravilha. Ó, vou te fazer um pedido. Eu acho que a sua voz está um pouco baixa. Tá baixa? O foninho tá aqui atrás, não tá? Tá, acho que eu vou passar ele para frente, então. É melhor. Porque depois... Isso. Eu dou um jeito aqui. É até melhor passar ele para frente, porque acho que eu fico menos apertado aqui. Ó. Pera aí que caiu aí o negócio. Não tem problema, não. É tranquilo. Pessoal que está chegando aí, vai compartilhando. Já agradeço pela presença aí de estar aqui com a gente, para ouvir esse bate-papo. Compartilha com os amigos.
Aperta o coraçãozinho aí Aí, ó. E vamos tomar um café. Simbora. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Aú. Aí sim. Simbora. Então você falou para mim que o primeiro contato que você teve foi através da sua família, seu pai tocava. Qual foi o primeiro instrumento que você aprendeu a tocar de percussão? Provavelmente tamborim, pandeiro já era mais pesado, quando a gente era criança e tal. E antigamente era aqueles pandeiros, né? Bandeirão Sei de lá, 14. 14 polegadas. Então era pesado. Mas o tamborim era mais fácil da gente manejar. Mas agogô, tamborim, surdo, né? Meu pai já ensinava a gente desde pequeno e tal. Essas coisas. Pô, legal. E, Claudinho, qual foi o primeiro grupo? Assim, você já deu uma breve resumida da sua história, mas qual foi o primeiro grupo mesmo que você entrou, assim, se foi da molecadinha? Qual foi o seu primeiro contato que você teve com o grupo mesmo? O primeiro grupo que eu fiz parte, né? Foi o Catinguelê, até antes do Relíquia. Muito embora o Relíquia fosse da Cob 2, né, onde eu fui para lá em 80 e pouquinho, 82 por aí, mas o primeiro grupo que eu entrei foi o Catinguelê, e porque eu tive um amigo, né, um amigo também que era do Catinguelê nessa época, ele precisou sair por algumas questões lá pessoais e tal, e ele me colocou lá. Mas foi o primeiro grupo. Antes disso eu perambulava, né, e tocava assim, sem compromisso nenhum, né, com uma galera aqui, outra galera ali e tal, E mas não tinha assim, esse você tocava o compromisso, quê, né, Claudinho? Nessa época você tocava o quê? nesse grupo, Cavaquinho já? isso, justamente, nessa época eu entrei no Catinguelê tocando banjo, era o Dal, finado Dal, tocava cavaco, né, e eu tocava banjo e afinação de bandolim nessa época aí. A gente tocava no Barracão de Zinco, justamente, era no Barracão de Zinco, em Moema. Eu trabalhava nessa época no hospital, né? No hospital chamado Tidsetuba, em São Miguel. Que Conheço. loucura, né? Para quem conhece São Paulo, né, a distância entre São Miguel e Moema é uma distância considerável, né? Eu saía, Exatamente. eu bati o ponto, isso era às sextas-feiras, então às sextas-feiras eu estava plantão, noite sim, noite não, né? Então quando caía na sexta-feira, eu ia lá, batia o ponto, e saía, e pegava o ônibus, ia até com o banjo na mão, né? Até Moema e tocava. O pessoal lá era super gente fina, né? Batia meu ponto, né? Para não ficar com falta nem nada. Então o pessoal segurava a onda para mim lá. Uhum. Mas o fato é que foi uma experiência muito legal. Aí logo em seguida também eu saí de lá e fui pro Relíquia. O Relíquia estava tocando nessa época num bar que era a coqueluche do momento. Era o Só para Contrariado, Jorge Hamilton. Então, todos aqueles grupos de São Paulo, né, todos esses grupos que a gente conhece do Movimento 90, boa parte deles, né, tocavam lá, né, Arte Popular, e outros, e outros, e outros, e outros, e outros. E aí eu acabei entrando no Relíquia, fiquei um tempo no Relíquia e tal. E até uma história interessante, porque nessa época o Relíquia também já era um grupo, né, que já estava constituído, estava numa casa muito bacana e tal. E acho que em algum momento ali, né, assim, foi ficando muito, foi assim, eles queriam também dar uma reduzida e tal, eu sei que eu acabei saindo, eu fui saído e aí eu fui e montei o Soeto, nessa, eu estava morando na cidade de Carvalho, porque eu já tinha saído pelo menos há um ano, por aí, um ano e pouquinho, já tinha saído da Coab 2 e estava na cidade de Carvalho, que é um outro bairro da Zona Leste, ali perto do Coimbra, Arthur Alvim. Aí fui para lá, já estava morando lá, então lá eu montei o Soeto junto com o Buiú. Então era uma galera muito bacana, não era Soeto ainda nesse momento, né? Era Nó na Madeira, começa com Nó na Madeira, depois passa a ser fechado para Balanço e só depois Soeto. Né? E a gente fez essas mudanças, foi fazendo essas mudanças de nome, porque a gente perdeu no NPI, né, para dois grupos de Campinas, né? O Nó na Madeira de Campinas e o Sob Medida de Campinas. Aí ficamos sem nome um tempo. Nessa época também eu já tinha montado um bar chamado Soeto e tal, né? E aí a gente emprestou o nome do bar pro grupo Soeto. Né? Tá. E assim, era um nome importante para a gente, só é bom explicar, porque era um nome assim, sugestivo para a gente, porque foi inspirado, né? A gente colocou lá inspirado numa música do Djavan, que dizia que o negro deveria lutar e conquistar seu próprio espaço. É bom que se fale isso também, né?
por uma série de questões, sobretudo agora nesse momento, tudo que está acontecendo aí. Exatamente. Foi uma decisão, né? Uma decisão que nós tomamos, porque também, de alguma maneira, a gente estava antenado com as coisas que estavam acontecendo no Brasil naquele momento, né, em relação aos movimentos sociais, e também, né, questões transatlânticas também, sabe, da história transatlântica, né, a gente tinha noção disso, muito pouquinho, mas a gente tinha noção disso. Então o Soweto nasce também, né, dessa necessidade que a gente tinha, né, de buscar um espaço e também de reafirmar a luta antirracista naquele momento, né, da inclusão também do negro, então essa coisa toda. É por isso que nasce o Soweto, né, primeiro o bar e depois o grupo. Porra, legal. Eu ia te fazer essa pergunta, o porquê do nome, mas você já explicou. Só que eu vou pegando as suas informações e vou tirando as curiosidades. Você falou que trabalhou no hospital. O que você fazia lá no Sim. hospital e como que foi essa? No hospital eu fazia ficha do pessoal que ia passar no médico. Né? Eu era, não sei como é que chama, eu não vou lembrar qual que era a função lá, mas era uma espécie de escriturário, alguma coisa assim. Tinha um nome lá específico e tal, mas Você não fazia lembro. parte da Eu tinha triagem ali, 18 vamos anos. dizer. Isso, justamente, o pessoal que vai passar no médico tinha lá o balcão, né? Então a gente sentava, naquela época não existia Computador? computador, então era máquina de datilografar mesmo, né? E é daquelas assim, roots mesmo, sabe qual que é? Aquelas antigonas. Chegou. Aí pegava, colocava a folha e preenchia, e o pessoal pegava a ficha e esperava passar no médico. Eu fui parar no hospital porque quase toda a minha família tem esse outro lado também, né? Do lado da minha mãe. Minha mãe, ela veio para São Paulo muito cedo, né? Ela veio para São Paulo tentar a vida e tal. Aí chegou aqui, ela fez técnico de enfermagem, fez primeiro atendente de enfermagem, que tinha, acho que até tem hoje o curso de atendente de enfermagem, mas na época, eu com certeza posso dizer, ela fez o curso de atendente de enfermagem, depois fez técnico de enfermagem, depois fez enfermagem padrão. Então a vida dela todinha foi no hospital. E ela acabou levando também quase que as minhas primas e tias todas para o hospital. Né? Muitas dessas minhas primas e tias se formaram também em enfermagem padrão. Então, assim, o hospital sempre foi um meio de subsistência, né? Da minha mãe Uhum. e da minha família também. Então era uma outra coisa também que sabe que acabou me influenciando e eu fui para lá. Surgiu na época uma vaga lá e tal, minha mãe falou, não, vamos nós, e acabei indo pro hospital. E eu curtia porque meus plantões eram, sobretudo quando eu passei a trabalhar à noite, porque o pessoal da noite também era uma outra história, um pessoal mais, eu achava, né, um pessoal mais descolado, mas tinha também muitos bons amigos, né, no período que eu fiquei durante o dia e tal. E passei por vários setores. Comecei lá no setor de compras, e depois eu fui Não, foi ao contrário. Eu comecei primeiro lá no balcão, depois fui para o setor de compras, e aí fiquei um tempo lá no setor de compras e acabei saindo mesmo depois desse trabalho, porque aí o samba, de alguma maneira, começou a acontecer, né? E aí começou também a tomar mais tempo e a consumir um pouco mais, né, sabe, assim, de mim, né, e do meu tempo. Eu acabei, Uhum. então, decidindo ir para a música e deixei de lado, então, essa carreira, que também é uma carreira muito bacana, muito legal, que eu curtia na beça. Legal. E você falou que você saía daí, ia lá pro outro lado. Eu lembrei que eu morava no Kemmel. Você conhece o Kemmel, cidade de Kemmel? Sim, cidade que é, lógico. E eu trabalhava lá na USP. Eu trabalhei na USP lá durante 10 meses de porteiro no prédio de música lá. E eu também era a Ah, mesma pô, coisa. Eu tocava aí na noite, aí direto. Às vezes eu é, ia virado já ia do final do samba, já ia, pegava o busão e já ia lá pra USP lá, que é longe pra a caramba. Então, caminhada, a caminhada, a cami- caminhada. a caminhada, eu me identifiquei. Falei, porra, me vi agora. Né, Só mas acho quem que a mora em história da Sampa que vai gente, saber. verdade, mas eu acho que quem vem da onde a gente vem, né, eu acho que assim, as histórias elas têm as suas peculiaridades, mas elas são muito parecidas, né? Para a gente ter que se virar nos 30, né? E a gente tem que encarar. Para a gente a coisa não é fácil, né? Muitas vezes a gente tem que fazer uma ou duas coisas ao mesmo tempo, né? Se dedicar sabe, e buscar foco, né? Sabe, nas principais, né? Naquelas coisas que a gente naquele momento prioriza. Para a gente não é nada fácil, não. Mas uma coisa assim que acho que a gente pode dizer, né? Assim, tudo isso é bom, mas mais uma coisa acho que a gente pode dizer de bom é que a gente ganha uma força muito grande, né? Eu acho que as pessoas como nós, né, que vem da periferia, eu acho que tem uma força muito grande, né? Porque a gente desde cedo a gente aprendeu
que a vida ela é linda de se viver, ela é uma maravilha, ela é uma delícia de se viver, mas ela tem os seus percalços e a gente tem que segurar essa onda, não tem outro jeito, né? É Então, verdade. são os ensinamentos assim. A minha mãe já morreu, né? Minha querida mãe, a minha heroína, né? Mas Uhum. ela fez todos os encaminhamentos, todos os direcionamentos da minha vida e tal. E ela deixou assim lições, né? Assim caras para mim, né? Você não deixou dinheiro, não deixou nada, mas deixou lições assim, sobretudo saber acreditar nas coisas e se esforçar para as coisas acontecerem, né? As coisas não são tão fáceis assim, mas quando a gente acredita, a gente facilita um pouquinho, né? E a gente tem disposição para continuar caminhando. E é isso que, né, nisso que eu acredito. E assim, as pessoas que eu tenho encontrado na minha vida, né, o tempo todo a gente está por aí, né, fazendo o nosso samba, nas Uhum. periferias aí de São Paulo, nas periferias do Brasil, e aí a gente fala com as pessoas, né, e a gente ouve as histórias e tal. E eu adoro ouvir histórias, né? Eu fico ouvindo É. as histórias assim, são histórias muito parecidas, são muitas histórias muito parecidas, Exato. independentemente da região. Às vezes você está lá no sul, você está lá no norte, nordeste, mas a periferia, e ela tem, né, essa empatia, e talvez seja por isso que, né, tudo que sai da periferia em termos culturais, essa coisa toda, né, ela encontra lugar em qualquer lugar do Brasil, né, em qualquer periferia do Brasil, né, ela é bem recebida, bem recepcionada em qualquer lugar do Brasil, né. Isso é E- muito legal, porque há uma identificação muito grande entre nós. Exatamente. Inclusive, a gente estava falando aqui agora, né? Você expondo que você trabalhou ali na parte da triagem, na recepção. Falei que trabalhei de porteiro e uma pessoa falou aqui, nossa, eu também. Então, tipo assim, isso é Tô interessante, falando. né? Você acabou de falar, que as nossas histórias se cruzam, independente, né, de onde estejamos Independente. hoje, mas acaba Aham. que se cruza. Para quem veio dessa questão, né, da periferia e tal, como é o É. nosso caso, né? Claudinho, seguinte, você falou que participou do Catinguelê, depois participou do Relíquia, Bigu, a Wandinha aí, parceira nossa. Eu queria te fazer Aham, uma pô. pergunta. É. Nessa época aí, você já estava escrevendo? Alguém já tinha gravado suas músicas? Eu queria saber qual foi a sua primeira música que você fez e qual a primeira música gravada. Que isso é curiosidade de Ah, compositor e acho que de espectador aham. também. E a primeira música, assim que eu tenho lembrança, foi uma música minha e do Chiquinho, chamada Tributo à Pauliceia. Se você pedir para eu reproduzir aqui agora, eu não conseguiria, porque ela faz muito tempo. Mas quem gravou Uhum. foi o Sem Compromisso. O Sem Compromisso também era um outro grupo ali da Coab 2, né? Eram grupos assim que se destacavam muito ali, e já se destacavam na região, e já começavam, né, a ganhar destaque também na cidade, naquele momento, né? Uhum. Então foi o primeiro grupo a gravar, foi o Sem Compromisso, Tributo a Pauliceia, minha e do Chiquinho. Porra, legal. Depois, quem gravou uma música foi o Relíquia. O Relíquia gravou a segunda vez. Essa eu não consigo reproduzir. Não, não consigo evitar. Teu amor se faz presente em minha mente. Não é fácil de viver sem teus carinhos. Aí gravou mais uma música que foi Natureza. Natureza de amar. O Relíquia gravou também. Depois o Sem Compromisso voltou a gravar uma outra música minha, que era, chamava Só Felicidade. Faz bem te ver feliz, ser o seu par, faz bem te dar meu sonho então, vem cá dizer pra mim que tem paixão. Depois o Catinguelê gravou. O Catinguelê gravou, acho que foi o grupo que mais gravou música minha, foi o Catinguelê. O Catinguelê gravou Bem no Íntimo, né, que é uma música que foi até o nome também Do do disco, disco, né? né? Acho que saiu CD e saiu vinil também, se eu não me engano. Foi o nome do disco, gravou Bem no Íntimo naquele momento e gravou uma outra música que Anuviou. Então, eu bem no íntimo, né? Eu juro, não vou deixar mais você usar meu sentimento para lhe agradar. E a outra foi o Anuviou. Quando se deu e o teu céu anuviou, minha estrela lá no céu, meu barquinho de papel, o teu negro mar tragou. E aí começou também aí uma coisa muito legal, começou a acontecer muita coisa bacana para o Soweto nesse momento, porque essas músicas, de alguma maneira, elas foram dando visibilidade, né? Sobretudo, né? As músicas, né? Tanto do Relíquia quanto do Catinguelê e do Segundo Compromisso, porque eles começaram a ganhar muito espaço. O Soweto nem existia nesse momento ainda. O Soweto já existia, assim.
Soweto já existia, mas está bem no começo mesmo, né? A gente estava ainda garimpando espaço para tocar na cidade de São Paulo e os caras já estavam acontecendo, né? O Catinguelê, então, foi uma coisa absurda, porque o Catinguelê, eu lembro que eles estiveram lá no Bar Soweto, lá no meu bar, e aí eles pediram, eles foram, foi o Woody, se não me engano, o Woody, o Salgadinho, o Nino, e o Nino era da Zona Leste, né? Eles foram lá e pediram lá música para gravar no primeiro disco deles e tal, aí justamente foi bem no íntimo e anuviou, e aí isso, 6 meses depois, os caras estavam, né, estourados e tal. E a gente fez até uma brincadeira lá, né, mas que é assim, a título de promessa, eu falei para eles, olha, seria interessante vocês, beleza, levam a música, mas a gente vai fazer a estreia do samba aqui à noite, porque lá funcionava mais de dia, assim, a gente estava, né, ainda batalhando para poupar o bar de pé, aquela coisa toda, então ele funcionava mais de dia do que à noite, mas a gente queria levar o samba lá, e a gente vai inaugurar o samba à noite aqui, né? E aí vocês, né, quando for a hora, a gente dá o salve, vocês vêm e dá essa força para os caras, não, tranquilo, a gente vai sim, não tem problema. E aí eu estourei no norte, porque 6 meses depois, né, 6 meses depois, eles estavam estourados, né? E à medida que você vai vendo os caras tocar no rádio, você fala, vamos esperar um pouquinho agora, vamos esperar mais um tiquinho, já a gente chama os caras. Aí quando chamou, eles estavam, nossa, eles estavam... Então aí fechou a rua, né, meu? O bar lotou, que não entrava ninguém, foi aquela loucura, né? E nesse dia também a gente conseguiu logo a dobradinha, né? Foi o Sem Compromisso, que estava também estourado, e foi o Catinguelê. Então, são coisas assim que a gente não esquece, né? E tudo isso acabou, então, impulsionando, né? Acho que acelerou um pouco mais o rolê do Soweto, né? Porque aí, então, as gravadoras, primeiros os selos em São Paulo, né, começaram, então, a prestar mais atenção no Soweto. A gente já estava desenvolvendo um trabalho também bem legal, que é bom que se diga isso, né? A gente estava desenvolvendo um trabalho bem legal no Somebody Love, lembra do Somebody Love? Somebody Love, sim. Do Somebody Love. A gente estava lá no Somebody Love de quinta-feira, estava lotado, mas lotado assim também de gente para fora, né? Porque foi um trabalho, sabe, de formiguinha que a gente foi e tal. E tinha outros grupos, não era só a gente, né? Tinha o grupo Pérola, e vários começos de conversa, tinha um montão de grupo lá. Mas a gente fortalecia também com a rapaziada e lotamos a casa, né? E aí com essa coisa toda acontecendo, as músicas sendo gravadas, né? E também a gente andando bem lá no Somebody Love. Aí o Família falou, olha, vou falar com meu irmão, que é o Luizão, né? O Luizão era um cara... continua sendo um cara muito influente, porque é um cara de rádio, é um empreendedor, né? Do show business e tal. E aí ele já tinha a Chic Show, que era uma grande equipe de baile, né, que trouxe um monte de norte-americano naquela época, James Brown, Betty White, Jerry Lee, eram os caras do momento ali, a rapaziada negrada, né, que fazia acontecer, né, em São Paulo. Aí eles já tinham esse selo, que era o Chic Show Five Star, e aí o Família falou com o irmão dele falou, beleza, então vamos gravar. Foi quando nós gravamos o primeiro... O Ventos Areais, né? Foi gravado na Chic Show Five Star. Então, quer dizer, é um trabalho, né, coletivo. Se a gente for ver qual que é a pegada, né, o mérito não é individual, não é, sabe, de um apenas, sabe? É um mérito, né? É de um movimento que está se formando naquele instante, né? Que de alguma maneira pode ser, embora inconscientemente, eu acredito que sim, não posso dizer isso, afirmar, né? Mas inconscientemente a gente formou uma rede, né? Eu acho que a gente sonhou sem saber que sonhávamos juntos, nós sonhamos juntos, né? Então, um ajudando o outro, né? Um grupo chegava e tal, e descolava você ali, estava começando e tal, você faz umas músicas ótimas e tal, o seu grupo está montadinho, tá legal, vamos tocar, participar da nossa festa, e era assim que funcionava. E tudo isso, né, colaborou em muito, né, para a formação do Pagode 90, né? Foi um movimento, né, um movimento dos mais né, grandiosos, né? Acho que na discografia do samba de São Paulo e do Brasil, né? A gente tem outros movimentos também super importantes, né? Talvez até mais importantes, mas a gente tem que pontuar que o Movimento 90 é um movimento, de alguma maneira também, faz o ajuste, né, da cultura preta e periférica de São Paulo, né? Põe no mapa, né?
Eu acho que isso Aham. foi muito legal para mostrar que a força que também é a periferia de São Paulo, né? Como é do Rio, como é, né, de Manaus, como é de Porto Alegre, como é, acho que cada um tem o seu rolê, mas São Paulo, acho que 90, ele conseguiu de alguma maneira, né, mostrar um pouquinho da gente, né, de como a gente Exa- vivia, de como a gente pensava, de como a gente, né, como, né, a periferia de São Paulo era. Somente isso. Exatamente. Eu acredito que colocou no radar, né? Os anos 90 colocou São Paulo no radar do samba, porque os anos 80 ali, naquela média ali, fundo de quintal, aquela galera veio também, trouxe uma grande expressão, né? Tipo, pro samba, colocou o samba já no, num outro lugar na prateleira, e depois os anos 90 veio, como você acabou de dizer, colocando São Paulo uma exposição que ainda não havia, né? Vamos se dizer assim. Entendeu? E, Claudinho, uma coisa que eu queria te perguntar. Na época do Soweto, a primeira formação era você, Buiú, até um amigo meu acabou de perguntar aqui. Eu já até quero pedir para a galera aqui, quem quiser fazer pergunta, coloca na caixinha, que fica mais fácil, porque a gente vai conversando aqui, vai subindo todas as Putz, perguntas aí que não, vocês não estão entendi fazendo nem. e acabam ficando passando. Então coloca aqui na caixinha. Eu quero a primeira formação do Soweto, o Claudinho, e fala sobre a questão do Buiú também, né? Que chegou a falecer, né? E que aconteceu o que É, aconteceu. Se você quiser falar sobre isso também, tá? lógico, não, tranquilo. O Soweto, assim, como eu te falei, lá atrás, um pouco lá atrás, antes né, de ser nomeado Soweto, era até o Chiquinho dos Santos fez parte, né? E outros, o Peixeiro, né? O finado René, meu compadre René, Alex Drummond, passou uma galera bacana lá e tal. E foi mudando, né? Foi mudando e tal, até que chegou naquela formação que as pessoas mais conhecem. Né? Nessa primeira formação aí, essa formação que as pessoas mais conhecem, era o Buiú, né? o Chris Everton, né? o Digo, o Marcinho, o Belo e eu. Essa formação demorou muito a chegar. Pelo menos o Belo, quando chegou, o Suíço já existia pelo menos há uns 4 anos. Quando o Belo Uhum. chegou, quando o Belo chegou no Soweto. Ele chegou até com mais um rapaz que era parceiro nosso também, não é parceiro nosso, e toca violão de sete, que é uma maravilha, que é o Ricardo Misturinha, né, que acabou saindo depois de um tempo e tal, mas ele chegou junto com o Ricardo ficou um tempo, só aí o Belo ficou. Uhum. Essa formação, né, é uma formação assim incrível, porque se você for ver qualquer, é uma formação que tinha acho que da Zona Leste mesmo, apenas três, né, que era o Buiú de São Miguel Paulista, eu lá da cidade de Carvalho, Coimbra e ali Arthur Alvim, né, o Uhum. Cris também da mesma região, o Cris da mesma região. Os demais, né, tinha o Marcinho que era de Diadema, né, o Digo do Capão Redondo, então, e o Belo que era da Água Funda. E aí, quer dizer, você fala, cara, como é que conseguiu montar um grupo, que São Paulo é grande, poxa, montar um grupo, né, com gente né, de lugares completamente diferentes, Distintas, distantes, né? né? Uhum. Então, mas a gente conseguiu essa façanha, né, através de um bar, né, a gente se encontrava ali, foi ali que a gente mais ou menos delineou, né, essa formação aí, saiu ali, que era o JV Samba, que era na Bela Vista, na Rui Barbosa, que funcionava às segundas-feiras também, como aqui esse podcast aqui da hora. Também rolava às segundas-feiras e tal, e a gente ia lá, né, e participava lá, e se apresentava, ensaiava, e fazia um monte de coisa lá, para ir fortalecendo o grupo, né? Uhum. Então, essa é a formação mais assim, né? A mais conhecida e tal. Em relação ao Sim. Buiú, o Buiú ele era um irmão, um grande irmão, né? Um cara assim que estava comigo o tempo todo, né? Talvez assim do grupo todo fosse o mais próximo de mim, né? Em razão de muitas coisas, até porque foi ele que trouxe o Bélio, né? Em algum momento, mas ele já estava no grupo, né? E a gente também sonhou, né, com o grupo, mais ele do que eu, inclusive, né? Ele foi me arrastando para essa coisa e tal, né? Eu, naquele momento, eu não estava muito afim né, sabe, de formar um grupo, vamos formar uma coisa para ele tirar uma onda, mas do jeito que dá, nos moldes como ele queria, ele já queria coisa séria, aquela coisa toda, eu não estava muito afim, não. Mas, no final das contas, né, eu embarquei também num sonho do Buiú, né? Porque o Buiú era um cara que acreditava demais e eu não conseguia entender o porquê, né? A razão, sabe, de ter uma crença, dele ter uma crença tão forte, né?
sabe, nessa coisa, sabe, do samba, do grupo, essa coisa toda. Eu sei que eu embarquei. Ele me convenceu, eu embarquei, e foi mais uma lição também na minha vida, foi um cara que deixou uma lição também na minha vida, né? Em relação a Uhum. essa coisa de acreditar até o final. E aí o Buiú, aconteceu o que aconteceu, né? O Buiú foi assaltado, né? No, na região do Tatuapé, Anália Franco, de São Paulo e tal. E aí tiraram a vida do Buiú, aquela coisa toda. Pra gente foi uma tristeza muito grande, porque ele era um dos caras também que era ali, que carregava o piano, que é o cara que brigava mesmo para as coisas acontecerem, né? Quantas e quantas vezes a gente, né, não ia, né, de trem lá para Transcontinental, né, falar com o Cidinho, para dar uma força para gente, para a música tocar. Quantas e quantas vezes, né, eu e o Buiú não pegamos o trem e fomos lá para 105, né, para Jundiaí, né, se eu não me engano é Jundiaí, Jundiaí lá, trocar uma ideia lá com o Calmon, né, para tocar nossa música e dar uma força para a gente também. Então, tomamos muita canseira, né, passamos por muita humilhação também, batemos em muita porta, e a porta, né, algumas, né, abriram e muitas não, né, e muitas portas não Uhum. abriram, mas o fato é que ele era um cara ele é um cara que tinha uma importância muito grande, né, era um pilar importante do Soweto, todos são, mas, né, pela entrega dele, né, pela entrega dele naquele momento, né, o cara que corria junto também, sabe, de uma maneira incrível e tal, quer dizer, fez muita falta. Ele era um cara talentoso, né, era um cara bonito, era um cara, né, que tinha uma empatia muito grande com o público, né, a galera curtia muito o Buiú, né, cantava bem, tocava Aham. muito bem, né, era um cara dedicado, né, então fez muita falta pra gente, né, e foi num momento também, assim, cabuloso, porque a gente demorou muito, né? Como todo qualquer grupo, né? Demorou a chegar, né? A ter aquela oportunidade de ouro, né? Que é você chegar numa multinacional, né? E aí nesse momento a gente estava na IMAI, né? No momento da morte do Buiú, a gente tinha Uhum. acabado de assinar o contrato na IMAI, estava tudo certo, tinha um planejamento ali, um projeto para o Soweto ali, Putz. e a gravadora começa, então, né, a botar esse projeto de pé, a fazer os investimentos ali que eram necessários fazer naquele momento e tal. E ele chegou a gravar o Refém do Coração, né, com a gente e tal. Tava tudo certo, a gente estava feliz da vida, já tinha música tocando nas rádios, né, de São Paulo. E já começou a tocar também em outros estados, começava a tocar, que era do primeiro disco ainda era o Vento dos Areias, que começou a tocar, né, impulsionado aí por uma expectativa, e a própria gravadora também, de alguma maneira, também, né, facilitou isso, né, a entrada numa multinacional. Aí acontece o que acontece, então ficou uma alegria, mas uma alegria faltando, né? Uhum. Faltando Faltando um pedaço, alguma né? coisa, era um pedaço, um grande pedaço, né? Faltando um grande pedaço. Ao mesmo tempo que a gente estava contente com tudo aquilo, né? Aí me vem uma tristeza como essa, e a gente então, né, tinha que tocar o barco, não tinha jeito, né, com todas as dores, e ficou, né, é uma coisa que evidentemente que a gente consegue hoje, né, depurar tudo isso e tal, mas a gente fica com aquele gostinho, né, poderia ter sido diferente, né, e se fosse, né, se ele tivesse, né, aproveitado, tivesse, né, experienciado aquilo que ele sempre buscou. Mas a vida tem essas coisas, né, a vida, quem somos nós, né, quem somos Quem nós somos para, nós? né, a gente só tem que, de alguma maneira, aceitar, se resignar. Eu acho que esse é o É caminho. verdade. Claudinho, eu cheguei Ah, a ouvir que ele, na época, o Buiú, era um dos principais cantores. Né? O Belo, na é. verdade, ainda nem era tido como um dos principais cantores. Tanto que as músicas mesmo que foram gravadas e até foram para a rádio naquele momento eram na voz dele, correto? É, 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 tá meio correto. Meio, então. Meio Foi porque correto. foi o que Meio chegou correto. até a mim na Porque, época. porque é o seguinte, realmente o Buiú, antes do Belo, o Buiú, ele era o principal cantor. O Buiú, ele sempre foi um cara que ele tinha uma desenvoltura no palco muito grande. Ele era um cara que tocava muito bem, cantava muito bem, tinha um repertório Uhum. legal. Então ele sempre foi um cara que destacava, né, no Soweto, né? Com a entrada do Belo, dividiu, né, essa coisa. O Belo cantava umas coisas, o Buiú cantava outras coisas e tal. Mas aí quando chegou para gravar o primeiro disco lá, o Belos Areais, o Buiú, ele não cantou muito nesse disco.
ele dividiu uma música. Ele dividiu uma música com o Belo, que é uma música aqui do finado Marcinho, né? Que era o Minho e o Marcinho, os dois irmãos, tal, grandes compositores de São Paulo, com muitas coisas gravadas aí, ganharam um monte de samba enredo nas escolas de São Paulo. Os caras que já eram muito conhecidos e conceituados. E aí a gente gravou uma música dos caras, que era Queria Te Conhecer, Sentir Seu Interior, ando louco pra dizer que eu me liguei na sua. E aí o Buiú dividiu essa música com o Belo. E o Buiú dividiu uma outra música comigo, que foi Batuqueiro. E batuqueiro, dá no couro do pandeiro que a gente precisa sambar. E batuqueiro, se vai ter que ser agora, e vai que o cavaco chora na hora que batucar. Aí foi uma coisa muito louca, porque é o seguinte, eu sempre fui um cara muito tímido. Então, eu também não curtia cantar, não. E eu, assim, nos palcos que eu tocava os instrumentos, passei por um monte de instrumentos, o soeto e tal, mas eu não curtia cantar. E chegou lá, tinham algumas músicas que o repertório foi feito assim, meio às pressas, aquela coisa toda e tal, o pessoal conhecia pouco as músicas. Então, acho que encontraram alguma dificuldade naquele momento, né, com a letra, com a melodia, para você tirar uma coisa na hora, né, coisa que você não... Né, atrapalha bastante. E aí eu acabei cantando, que eram músicas minhas, eu acabei cantando algumas músicas lá. Então, Amantes, o pessoal pensa que é o Buiú, mas foi eu que cantei. Dia Feliz, o pessoal acha que eu também, como é que é? Travou. Esse amor faz doer e maltrata o coração. Difícil conter-se a bem, mas ante a tentação. Se querer por querer não alivia o desabafo. Foi eu que cantei. Eu cantei umas 9 músicas ali, né? Caramba. Por aí, isso foi 9, foi um pouco menos, mas é justamente por conta disso. Mas o Buiú é bom, né? É bom deixar claro. O Buiú era um grande parceiro, um grande cantor, né? Um grande artista. O Buiú tinha um potencial incrível, né? Um cara que se tivesse, com certeza, o senhor teria ido mais longe do que foi, com certeza, com certeza. Ele era muito bom. Pô, legal. E deixa eu te falar uma coisa. Aí o Soweto foi para EMAI, aí as coisas mudaram, né? Claro, teve essa grande perda aí, que não foi fácil. Mas como que foi vocês entrar numa multinacional assim mesmo e tipo, pô, cara, o negócio ficou muito mais sério agora. Como foi a cabeça de vocês nesse momento? Porque eu acompanhei a história do Soweto, tipo assim, né? Nessa época eu já estava com, eu acredito eu, com meus 14 anos de idade, por aí, se não me falha a memória. Então eu vi vocês, pô, capa de revista, todos os programas de televisão, que já foi quando o trabalho começou já ganhar uma expressão bem maior. Como que foi a cabeça de vocês? Pra gente, é aquilo que eu te falei, porque foi um momento, né, conflituoso, né, em termos emocionais, porque ao mesmo tempo que a gente entra numa multinacional, né, tem um lance do Buiú. Mas, de qualquer maneira, acho que bem o começo, quando a gente recebeu a notícia, né, voltando um pouquinho a fita, né, quando a gente recebeu a notícia que, poxa vida, que haveria a possibilidade de a gente ir para uma grande gravadora, foi uma felicidade geral, né, porque a gente não tinha muita noção, né, de qual era o potencial, sabe, de uma multinacional, do que ela era capaz de fazer com o nosso trabalho, né, em termos de, sabe, dimensionar, né, o trabalho, em termos de distribuição, né, de divulgação. A gente não tinha muita noção disso, né? A gente foi aprendendo também no decorrer, né, do caminho, a gente foi entendendo mais ou menos como é que aquilo, mas o fato era que para a gente era uma felicidade porque lá já estavam grupos que a gente admirava, né, e que eram referências para a gente. Quando a gente chega na EMAI, já está né, o Negritude Júnior, já está o Arte Popular, já está o Exalta Samba, né, todos os grupos de São Paulo, e sabe, todos amigos, todos parceiros. A gente já conhecia essa galera da noite de São Paulo e tal, e eles faziam muito sucesso, então na nossa mente era, bom, se eles estão lá, estão fazendo sucesso, e a gente está indo para lá, a gente tem uma possibilidade, então, também de acontecer como esses caras aconteceram, né? Estavam acontecendo, né? Então, para a gente foi uma felicidade muito grande. E depois a gente vai entendendo, né? À medida que a gente vai, né, experienciando esse novo espaço, né, ocupando esse novo espaço e tal, a gente vai
a gente vai compreendendo, né, que é um trabalho, né, é um trabalho que envolve muita gente, né? Um trabalho que envolve, assim, porque é um momento, aquele momento de 90 é um momento que, como você falou, né? Então, as revistas, né? Nós tínhamos naquele momento revistas especializadas, né? Pagode no Pé, Revista Cavaco, e outras mais, com a mesma importância. A gente tinha rádios, né? Temos ainda, mas tínhamos ali, naquele momento também, eu acho que elas chegaram com toda a força, né? Rádios especializadas também, tinha uma mídia especializada também. Então, aí as pessoas também que foram passando pelo caminho, né? Que a gente foi cruzando pelo caminho, que ajudou a gente, né? Eram pessoas também que estavam ligadas de alguma maneira, né, a essas rádios, ligadas de alguma maneira né, a essas mídias, né? A gravadora, o Jorge Amento mesmo era um cara que era um cara que tinha muita entrada, né? E era um cara que o que ele falava, né? As pessoas davam muita atenção, né? O presidente da gravadora, o diretor artístico, dava muita atenção, porque ele já tinha levado para lá, né, outros produtos, né? Mas já tinha levado lá e tinha dado muito certo. Então ele estava com moral lá e tal, e foi um cara também que tem uma importância muito grande, sabe, na nossa projeção. Então você percebe que, né, que de alguma maneira, né, tem muita gente envolvida nesse processo, né? Você tem um momento, né? Você tem um momento em que cada um faz a sua parte, e cada um tem o seu interesse, evidente, mas cada um ajuda, né, a formar, né, a formar esse movimento, né, e dar consistência, né, a esse movimento do 90. A gente foi compreendendo isso na nossa trajetória, né, compreendendo, e aí também passa a euforia, porque chega um momento, a euforia, assim, eu digo assim, aquela euforia, né, desenfreada, né? Do novo, né? Porque você é foda. Aí você percebe que, pô, peraí, cara, você tem um trabalho e tal, mas o seu trabalho também depende de muito trabalho, de muitos outros trabalhos, né? E a gente, então, começa a ter um outro olhar, né? Um outro olhar, que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa chegar no horário, a gente precisa fazer música, a gente precisa gravar legal, a gente precisa ter um show bacana, precisa planejar tudo bonitinho. Para isso, nós precisamos estar cercados, né, de bons profissionais, e o trabalho de cada um deles tem que ser valorizado. E aí a gente vai compreendendo mesmo, né, que essas coisas acontecem porque é um momento para acontecer mesmo, porque é uma oportunidade que está ali, tem todas as condições, e a gente tem que aproveitar isso, né? E acaba chegando lá, é assim que a gente acaba chegando lá. Não tem outro jeito, né? E no Soweto? E a gente vai ficando cada vez mais humilde. A gente vai vendo que a gente não é essas Coca-Cola todas, né? Fala, pô, para chegar aqui tem um batalhão de gente que tem que trabalhar. Depende de muita gente, depende de muita gente. Que a engrenar é uma engrenagem, né? Se todo mundo não rodar ali certinho, no final não dá certo. E qual foi a música, Claudinha, sua, que no Soweto já, que foi a primeira música que foi estouro mesmo, sua, assim? Pra galera aqui. Mundo de Oz. Mundo de Oz é uma música que me trouxe muitas alegrias, né? Búzios de Tarôs, né? É Tudo. São músicas assim que foram bastante executadas, né? E assim, ajudou muito, né? Contribuiu muito com o Soweto, né? Para o Soweto se projetar, né? Antes teve Ventos Areais. Ventos Areais foi uma música que, mas assim, mais a nível local, né? Porque a gravadora era uma gravadora também local, selo, né? Mas foi uma música também que, por incrível que pareça, onde você ia, até hoje onde você vai, as pessoas, né, pedem para ouvir essa e Dia Feliz, que eu falo, poxa, que maravilha, uma música das antigas mesmo, né? Porque são músicas de 1990, de 1994, né? Pô, legal. Isso no Soweto, né? Porque fora do Soweto teve umas outras aí que também, bem no íntimo, foi um sucesso, talvez o primeiro, assim, né? Que, bem antes do Soweto, né? Remanso, no remanso do meu mar, as estrelas vão brilhar. Tinha uma outra música que todo grupo tocava, todo grupo tinha um teclado e tocava, né? Né? Hoje eu sei que essa dor vem de você. E você. Foi o meu coração. Pô. Cara, a gente tocou tudo isso. Poxa vida. É interessante você falando e vai passando um filme, né? O Andinho tá aí falando aí, o Andinho, a gente tocou junto já nessa época aí também. Depois nós fomos morar no Nordeste junto e a gente, cara, fãs
assíduos do Soweto, de você, das suas músicas. Então, tipo, mais uma vez é uma honra estar podendo bater esse papo com você aqui, que É louco. faz parte da história do nosso movimento. É um cara que contribuiu muito e tem contribuído até hoje, ainda mais pelo outro lado que você traz, né, da nossa cultura negra, e você defender essa bandeira, e você é um cara que é estudado hoje, né, que fez as suas faculdades e tal. Então, tipo, eu acho que do nosso movimento você é um dos mais inteligentes. Não, acho que é nada. Eu acredito que sim. E fala uma coisa para mim. Soweto, tal, bacana, gravaram esse disco aí. E como foi, vamos entrar no assunto aqui que é um pouco polêmico, né? A saída do Belo, cara. Que vocês estavam os Meninos de Ouro. A reportagem era essa, os Meninos de Ouro, era vocês. Vocês estavam mandando no Brasil. Assim, a saída do Belo, né? Assim, eu não escondo, a gente não esperava e tal, né? O Belo, de qualquer coisa, foi sempre um irmão pra gente, né? Porque também é um cara que, muito embora tenha chegado um pouquinho depois do Soweto, mas também ajudou e contribuiu muito, né, para a projeção do Soweto. Imagina, tem um trabalho lá, né, como todos ali, né? E então a saída dele foi uma saída inesperada, evidente, né? E a gente não aceitou muito naquele momento e tal. Mas também a gente entende, né, que nenhum casamento é para sempre, né? Eu acho que ele decidiu, ele buscou, fez a escolha dele, né? Isso a gente tem que respeitar, né? Escolhas a gente tem que respeitar. Mas o Soweto de lá para cá, evidentemente, que, né, sofreu um impacto muito grande com a saída, porque todos os holofotes estavam sobre o Belo, né? Essa coisa, porque era o cantor, né, principal naquele momento e tudo mais. Mas, assim, eu acho que o tempo passou, né? E a gente foi buscando também trilhar né? Os nossos caminhos, né? Porque a vida tem que ser assim. E a gente aprendeu, né, um monte de outras coisas. Eu posso falar para você com toda certeza do mundo, nesse momento, de que hoje eu percebo o quanto a saída do Belo, né, de alguma maneira, ela me ajudou depois, não naquele momento, mas eu fiz tanta coisa, né, corri atrás de tantas outras coisas, e eu tenho certeza que cada um dali também, do Soweto, também foi buscar o seu caminho, né, e provavelmente, não posso dizer isso, né, por ninguém, né, cada um tem que dizer por si, mas eu acho que tão felizes, tão contentes com os caminhos e as decisões que eles tomaram também. E se você me perguntar se eu votaria atrás, que eu já vi um rapaz falando aqui, o Soweto voto, cara, é muito difícil, cara. Porque, sabe, você experimentar outras coisas na vida, tem que ter, acho que assim, coragem para experimentar outras coisas na vida. Mas quando a gente tem lembra, a gente tem medo também de muitas coisas, né? Mas tem uma hora que a gente tem que respirar fundo e falar, não, cara, vou ter que encarar, porque não tem outro jeito. E você vai experimentar outras coisas na vida e você percebe que tem tantas outras coisas na vida que são bacanas também. Hoje a música que eu faço, né? Hoje o fato, né, de eu estar, né, seguindo na minha carreira solo, de estar cantando e fazendo minhas paradas e tal, cantando as minhas músicas, né, e já estou preparando o projeto aí para músicas novas e tudo mais, sabe, porque tem que virar a página também. Então eu estou nessa pegada, né, todas as minhas pesquisas, né, toda a minha luta também no meu ativismo, né, e na política também. Eu acho que, não sei, eu agreguei outras coisas, né, e aquele passado é um passado importante para mim, porque é um passado que conta a minha história, né, que me identifica também, né? Tem a ver com a minha construção, né? É evidente que sim, mas, né, é algo que, sabe, não teria a menor possibilidade, por exemplo, de você, sabe, imaginar que, né, poxa, que naquelas condições a gente poderia, né, sabe, voltar ou, né, e querer aquilo de novo, né? Eu acho que não, eu acho que está todo mundo bacana, eu acho que o Belo está seguindo o caminho dele, a gente torce muito por ele, né, não ter essa coisa. Esses dias só eu fiz um comentário aí em relação às opções políticas dele, mas é porque ele está muito ainda ligado, né, ao Soweto, essa coisa toda. Então, mais também respeito às decisões dele, como também eu quero que as minhas decisões também sejam respeitadas. E é isso. E o Soweto está aí. Eu assim, não posso dizer onde é que está tocando, essa coisa toda e tal, porque eu saí de lá também em 2006, o Belo saiu em 2000, né? Eu saí em 2006, então não poderia dizer, mas
eu tenho certeza que estão bem, porque de vez em quando a gente está nas redes sociais, né? A gente vê alguma coisa aqui ou ali, eles fazendo as paradas deles aí, acreditando. Fizeram documentário recente, né? Fizeram, parece que, disco recente também. Estão aí na luta aí, né? Sabe, da maneira como eles acreditam. E acho que é isso. O Soweto ficou, né? Serviu de uma base importante para a gente, né? E é uma lição de vida para a gente, né? Uma lição, sabe, em todos os sentidos, né? Então eu Ó, torço por todos eles. Você sabe que eu vou dizer uma coisa para você, sabe, de noite? É uma coisa impressionante, cara. Nós ficamos muitos anos, né, à noite, tocando na noite, né? Tocando na noite, e aí então, dentro de ônibus, dentro de avião, dentro de van, né? Sabe, pô, sabe, de perua. Passamos muito tempo assim, então a gente estava muito junto, né? A gente ficava mais junto, nós, do que nós e a família de cada um de nós, né? Então era uhum. assim que funcionava. Então, isso tudo faz falta, a gente tem saudade dessas coisas, das risadas, das brincadeiras, daquela coisa toda e tal, mas eu acho que cada um está bem na maneira como está encarando a vida agora. Ó, fizeram uma pergunta aqui, aí você responde se Uhum. você quiser, tá? Fô É. Adriano, Soweto acabou por conta da arrogância do Chris Everton, porque aí falou assim, É. o Soweto hoje é uma dupla, mas colocou duas interrogações. Se acabou por conta da arrogância do Chris Everton e se é uma dupla, se o Soweto hoje é uma dupla. Ah, ó, poxa, eu sinceramente, eu não saberia responder isso, porque assim, a relação que eu tinha e tenho com o Cris foi uma relação sempre amistosa, né, de respeito mútuo, nunca foi arrogante comigo, eu não sei, pode acontecer, porque, né, nós somos assim, né, nós somos ao mesmo tempo, nós somos humildes, mas nós somos seres humanos também. Em algum momento a gente pode, né? A gente pode escorregar um pouquinho, né? Mas acho que é legal também, se a gente escorregou, a gente ter também a coragem, né? Não sei, de se desculpar ou de voltar atrás. Eu não sei o que aconteceu entre quem me pergunta, né, e o Cris. Então, É, assim, eu não poderia dizer, não posso responder isso. Agora, em relação ao Soweto hoje, acho que eles estão em três, né? Eu acho que é isso, mas tem grupos aí que estão também mais ou menos por aí também, três também. Eu não sei, acho que isso é uma escolha. De repente, se é um modelo que está dizendo assim, que para eles dá certo, né? Tem dado certo, acho que também vale se a tá, pena, né? Eu acho que se tá tem que correr para funcionando, né? onde. Se o time tá ganhando, agora se o time estiver perdendo, aí é bom mudar. Mas se o time estiver ganhando, segue o baile. Ai, ai, ai. Ó, o Roberto perguntou uma coisa aqui agora, ó. As suas músicas não chegam mais no Belo ou você não manda mesmo? O que acontece? Era uma parceria perfeita. Então, eu não envio música, né, pro Belo. Não é nem por nada, é que a gente distanciou essa coisa toda e tal, né? Mas torço pelas músicas dele. Eu acho que ele tem um estilo agora, né? Eu também. A gente vai mudando, por incrível que pareça, o tempo vai passando, né? E a gente vai experienciando um monte de coisas, a gente vai buscando outras coisas. Eu estou buscando, assim, os meus sambas, assim, hoje, né? Que eu estou buscando, tô tentando, de alguma maneira, né? Imprimir uma outra, assim, não uma outra identidade. A gente sempre aproveita muita coisa, mas a gente está querendo, de alguma maneira, porque o público também da gente já amadureceu também, e porque também é o Uhum. seguinte, a gente quer fazer outras coisas também, né? A gente não tem que ficar fazendo a mesma coisa, né, o tempo todo. Então, eu também estou buscando outras linguagens, outras coisas e tal, dentro do samba, dentro daquele, né, dentro do modelo de samba que a gente curte, que a gente gosta e tal, mas procurando outras coisas. Eu não sei, não é nem por nada, mas eu acho que o Belo tá numa outra vibe e tal. Ele tá dando certo lá também, sabe qual que é? Tá dando certo lá também. Mas assim, eu não mando música lá, não é nem por nada, mas é que distanciou, a gente tá assim, distante, o Belo tá no Rio de Janeiro, tô em São Paulo e tal, tô buscando outras coisas também, né? Então, Uhum. é isso. Mas é evidente que se amanhã pintar alguma coisa que a gente fala assim, a cara do Belo, a gente manda lá, de repente ele, Manda de lá. repente não é, não tem problema. Não tem nada a ver, né? Nada Claudinho, a ver. e a questão dos estudos, cara? Eu sei que, né, você sempre foi um cara já mente pensante, porque para escrever o que você já escreveu, já existia um poeta aí, mas como que foi de você ir para a faculdade e tal? Fala aí para a galera o que você é formado hoje.
Ah, sim. Ah, então, eu sou formado em sociologia e em direito, em formação em direito. E é uma continuidade, de uma curiosidade, de uma luta, né, ou de um entendimento que eu tinha lá no começo, lá atrás, né, que vai também, de alguma maneira, explicar o porquê o nome Soweto, né, então, é tudo aquilo que eu expliquei lá no começo, né, havia ali, né, uma curiosidade muito grande para entender um pouco, né, um pouquinho, né, sobre esse tema, né, que envolve relações raciais no Brasil, que envolve movimentos sociais, né, essa coisa toda. Então, eu acho que o Soweto, ele, de alguma maneira, o Soweto ele me ajudou muito, porque o Soweto ele deu essa possibilidade, né? Ele deu essa possibilidade de eu parar um pouco, de estudar um pouco, ele deu essa possibilidade, né? E também de dar um rolê pelo país, né? De você ver também a situação da gente, da nossa gente, né? Não é só em São Paulo que a coisa está pegando fogo, mas a coisa está complicada no Brasil inteiro e tal. E aí, quer dizer, de alguma maneira, deu uma visão geral, né? Isso tudo, de alguma maneira, me faz surgir, né, o desejo, né, de compreender um pouco mais, de procurar um conhecimento que desse conta, né, sabe, dessa curiosidade. Aí um amigo meu dentro da banda falou, olha, que tocava com a gente, tal, falou, olha, cara, você pode tirar umas coisas aí e tal, né, que tem a ver com isso, com aquilo, podia fazer sociologia, e eu nem sabia o que era isso naquele momento e tal, mas eu procurei saber, falei, pô, tem a ver, poxa vida, e acabei indo para sociologia. Aí lá na sociologia, acho que estava no terceiro ano, né? Eu falei, poxa vida, eu acho que para a gente assumir o protagonismo, né? Para a gente também ter uma visão interdisciplinar das coisas, né? Sobre esse tema que eu acho que é importante, que explica a desigualdade no Brasil, né? Sobretudo, né? A classe social, né? Sobretudo a classe social e a raça, explico sobremaneira, né? A desigualdade no país. Agora tem outras coisas, sexualidade também, né? A gente sabe, gênero também tem, tudo isso tem. Mas naquele momento era isso, e aí eu peguei, ele seria interessante, cara, aí também entender os direitos, entender acessos e tal. Aí fui fazer o direito, estava no terceiro ano da sociologia, fui pro direito. Então, foi uma experiência, e tem sido uma experiência, porque a gente nunca para, né? A gente tem que estar sempre ali, correndo atrás também. Uma outra coisa que eu amo fazer, que eu gosto muito de fazer, né? Mais a sociologia, né? Mas sempre também, né, de alguma maneira, direitos humanos tem a ver também com isso, e tem a ver com direito. Então, eu de alguma maneira, isso tem me ajudado bastante, né, sabe, a me entender, né, a entender, sabe, os meus dilemas, né, os dilemas da minha comunidade. Tem me ajudado nas minhas músicas, eu tenho feito coisas assim que eu considero interessantes. Tem um samba que eu fiz agora aí que chama Maitá, que tem a ver com esse discurso todo, né? Somos um Maitá, embora não pareça, a faca na caveira, obo não é memão, filosofia grega, ideias aleimar, mas nós irmãos de cor, negros unidos, sejam bastiães e griots. Se a história não fala da mãe, quem eu sou de Caí também, sou de Ali, sou da Andera, Sabá e Zumbi, Rastafari é o meu país. E lá vamos no samba, e vamos, sabe, misturando os discursos, a experiência que a gente tem no mundo acadêmico, a experiência que a gente tem na rua. Acho que tudo isso daí, né, tudo isso daí tem me ajudado bastante. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, as oportunidades. Essa oportunidade, quando eu falo assim, as oportunidades, é que as oportunidades vêm do cara lá em cima lá, mas as oportunidades também vêm da rapaziada da comunidade que dá uma força pra gente, né? E, poxa, que leva a gente para tocar aqui, que leva a gente para uma parada ali, dá as condições da gente também continuar a nossa luta. E é isso. Nós estamos conectados o tempo todo, né? E a gente vai se ajudando na medida que pode. Todo discurso tem importância, né? Todo discurso, toda experiência tem importância. Né? O que conta muito não é nem formação acadêmica, muito embora eu acho que se a gente tiver a oportunidade de ir, a gente tem que ir mesmo. Mas o que conta é a sabedoria, para ser sábio. Né? Você não precisa ter formação acadêmica, você não precisa ter nada disso não, cara. Tem gente aí que é o seguinte, cara, que, sabe, mano, não tem formação nenhuma, quase semi-analfabeto, sabe tanta coisa da vida, tem tanta coisa para mostrar pra gente, para falar pra gente. É nisso que eu presto atenção, sabe? Todos os discursos são importantes. Eu ouço muitas pessoas, né? Paro com a velha agora, troco uma ideia, os caras falam, fico de bobeiro, falo, poxa vida, né? É isso que conta, é isso que conta. É isso que conta. Antena ligada, né? Antena ligada, Antena ligada, mano. Vambora. Claudinho, e a política, cara? Como que vem também surgindo dessa mesma linhagem de direito,
de deveres, e aí uma coisa que acaba se cruzando com a outra. Foi assim que surgiu isso também na sua vida? Verdade, eu acho que é a possibilidade. Eu acho que a política, assim, eu me alertei, né, para a política, porque eu acho que a política é a ação prática. Né? Acho que tudo isso, né? Você tem um contato com essas teorias, né? Ou seja, a teoria, né, na área do direito, a teoria na área das ciências sociais, né? Mas acho que é legal, tem um momento que você tem que colocar isso em prática. E para a gente também concretizar, sabe, acessos e direitos, né, eu acho que a política institucional ela é um caminho importante. Não é só, né, não é só a política institucional, né, mas ela é um caminho, assim, talvez assim, né, assim, um dos mais importantes. Então a gente também tem que prestar atenção nisso, a gente tem que ocupar esses espaços. Aliás, a gente tem que ocupar todos os espaços, né, que derem mole, a gente tem que ir mesmo, né, com força e coragem, né, para ocupar esses espaços, né. E a política é isso, tem sido muito bacana para mim também, tenho conhecido muita gente legal, né, tenho discutido muita coisa bacana, né, tenho dado meu rolê, né, pelas periferias, pelas comunidades. A gente tem, através das lives também, mais na outra campanha, que através das lives a gente conheceu muita gente, falou com muita gente, né, sobre sabe, dos dilemas, né, das demandas de muita gente também. E a gente vai compreendendo, à medida que a gente vai fazendo isso, é muito legal, porque a gente vai compreendendo, né, um pouco mais sobre a gente mesmo e tal, né, o quanto nós devemos estar, e já estamos, mas devemos estar muito mais conectados e tal, da importância, por exemplo, desse podcast seu, a importância que tem, né, porque a gente sabe que você é uma pessoa que veio da onde a gente vem, é um espaço também que discute, né, de uma maneira qualificada, né, o que nós somos, né, que valoriza a nossa cultura, tudo isso é importante, né, e que a gente tinha muita dificuldade muitas vezes nas mídias tradicionais. Então você vê que é um outro mundo agora, é um outro momento agora, mas que está construindo, sabe, um outro movimento, né? Um outro movimento que a gente não sabe qual que já deve estar até aí, de repente estou marcando aqui, mas o fato é que tem uma importância tudo isso que está acontecendo também. Então a política, de alguma maneira é isso, né? É a gente poder redimensionar, né, essa nossa rede, né, essa nossa conexão, e a gente também discutir coisas que são interessantes, refletir as nossas demandas, né, o que a gente pode fazer em termos estratégicos, né, em termos de políticas públicas, o que a gente pode, de maneira que a gente pode contribuir, que a gente pode ajudar. Agora mesmo, a gente está com um movimento que é o chamado Pagode Consciente, o movimento Pagode Consciente, né, cujo braço combativo é o Coisa de Preto, né, que nasce em razão da fala racista do vereador Camilo Cristófaro na Câmara Municipal de São Paulo, e a gente tem feito ações práticas, né, sabe, de resistência, os enfrentamentos, né, através desse movimento, e que envolve o samba, né, envolve outras coisas também, envolve o funk, envolve o rap, envolve o samba rock, né, envolve o passinho, envolve a capoeira, envolve o jongo, mas o fato é que a gente consegue hoje, através, eu estou falando a gente assim, as pessoas que estão mais próximas agora, a gente está lutando aí juntos, então a gente consegue fazer ações mais práticas, que eram também uma necessidade que a gente tinha, né? Porque a gente ficava nas redes sociais, né? E falava, mas e aí? Então, a gente começa, né, a fazer um trabalho, né, sabe, um trabalho assim, mais próximo das comunidades da gente, mais próximo das pessoas que se identificam como a gente se identifica, buscando, sempre contribuir, porque são muitos ativismos, né? Todos eles importantes, e a gente, ao nosso modo, a gente procura contribuir, né, para que a gente consiga, de alguma maneira, acessar, né, outros espaços, ocupar outros espaços, né, espaços de poder. E é isso, estamos aí na militância. Esse ano aí a gente sai aí, candidato, né, se Deus quiser, né, a deputada estadual aí pelo PDT, né, e já estamos trabalhando aqui, agora estamos, né, fazendo aqui a carta de princípios aqui, que deve mandar os direcionamentos dessa ação prática aí do movimento Pagode Consciente e tal, envolvendo gente do Estado de São Paulo, envolvendo gente que eu falo, entidades, coletivos culturais, movimento estudantil, sindicatos, né, trabalhadores e trabalhadoras, todos eles ali ajudando a gente a construir esse movimento. Não é uma coisa abstraída, não, sabe, da cabeça de 1, 2, 3, não. É mesmo a comunidade participando, e a gente fortalecendo, sabe, a luta da maneira que a gente puder e da maneira que a gente acredita, né? E aí a gente caminha nessa toada aí da política e das ações práticas. Legal, já desejo aí já boa sorte. Acredito que com certeza você vai conseguir aí estar assumindo aí como deputado, porque
Você é um cara de grande significância nessa militância. Eu acredito que o nosso povo, né, vamos dizer assim, vai estar junto, que pode contar comigo aí também, porque você Pô, precisar, tamo junto. entendeu? Porque a gente tem que... Obrigado, meu compadre. Eu já quero até falar uma coisa aqui, que eu sou uma pessoa que eu não me ligava muito nessa questão, não, sabe, assim, social, de ser negro e tal. Aí aconteceu algumas coisas e eu fui dar uma pesquisada um pouco, assim. Aí quando eu pesquisei, que eu fui conhecer, tipo, eu não ligava por ignorância, eu vou dizer a verdade. Por eu não conhecer, eu falava, pô, tipo, porque eu fazia piada mesmo também comigo, nunca tive essa coisa de tipo, pô, sou negrão e não, falou de preto, porra, não. Eu era tranquilo, dava risada. Só que aí eu comecei a dar uma pesquisada e eu vi que, cara, se a gente levar assim na brincadeira, vou falar uma coisa aqui que é até meio séria. A gente ficar levando na brincadeira, a gente volta para a corrente. Com certeza. Então, depois disso, assim, eu não sou um cara que eu sou ignorante. Tipo, se você brincar comigo, eu sentir o tom de brincadeira, normal. Porque eu gosto de brincar, zoar também. Mas agora, se eu ver que você está vindo realmente com preconceito, aí é diferente. Porque quando você vai pesquisar mesmo a nossa história e tal, você vai ver que são coisas absurdas, entendeu? E a gente somos feitos da mesma forma, entendeu? O que nos diferencia aos olhos dos outros é o nosso tom de pele. E, tipo, isso, quando eu fui atrás, eu vi que a gente tem que militar, sim, tem que brigar pelos direitos, sim, porque se não tiver isso, a gente retrocede tudo que já fizeram, tanto de gente que já morreu lá atrás, para que hoje a gente tenha essa liberdade aqui, ó, de expressão e de estar falando aqui, porque se não tivesse essa evolução, acredito eu que o negro não poderia fazer uma live, entendeu? Tô até usando, né, um termo aqui que não... Mas o negro não poderia estar aqui hoje fazendo uma live, por que não? Só, entendeu? Não, Demandou muita luta, né? Muito sangue. Muito sangue. Muita rebelião. Muito. É isso mesmo. Muito. É isso mesmo. Eu acho que, não sei, tem a Constituição de 1988, teve uma luta muito grande, né, uma mobilização, né, política e social muito grande para colocar lá os direitos. Né? A gente conseguiu muita coisa, né, na Carta Magna, né, de 1988, a gente conseguiu. Né? As minorias também foram contempladas ali, mas agora precisa lutar para concretizar isso. Né? É uma outra luta, né? É uma outra luta agora, porque se a gente só conseguiu colocar lá e vamos também cruzar o braço, né, e esperar, a gente não vai conseguir, né, acessar esses direitos assim, tão fácil, não. Temos que lutar, não tem outro jeito, né? E aí a política é um caminho. E outras coisas também, né? O ativismo também, seja ele cultural, seja ele qual for, ele é importante, né? Ele é importante também, todo o ativismo é importante, né? Eu acho que a gente, de alguma maneira, a gente vai contemplando, né, tudo que a gente necessita, né, pra gente viver, né? Acho que tudo que contempla, tudo que não apenas o corpo, mas a alma também precisa, né? Acho que a cultura também tem um papel muito grande nisso também. E é por isso também que a gente valoriza também o lance da cultura contextual preta e periférica, né? Acho que tudo que é feito ali tem que ser valorizado, né? A gente tem que, de alguma maneira, né, buscar se conectar, a gente tem que buscar meios para valorizar isso cada vez mais, para institucionalizar essa cultura, né, periférica. Tem tanta coisa acontecendo lá, não é só o samba, não. Tem o samba, tem o forró, tem o rap, tem o teatro popular, tem o sarau, né? Tem o funk. Então, tudo isso, a gente, de alguma maneira, a gente precisa reconhecer, né, para que essas pessoas também, elas devolvam algo bacana para a gente. Porque à medida que as pessoas são reconhecidas, né, o trabalho muda, sabe? Tudo, sabe, toma uma outra dimensão. E eu acho que é isso. E aí também, de alguma maneira, você deve impactar a vida das pessoas, né? A vida das pessoas, né? Eu digo assim, em termos, né, materiais, sobretudo materiais, né, e subjetivos, né? Que as pessoas tenham condições e tal de viver, ter uma vida minimamente digna, né? Porque os caras estão de sacanagem, né? Porque só ir lá com repressão, mano, sabe? A gente não aguenta mais isso. Agora a gente quer uma outra coisa, cara. A gente quer lazer lá, a gente quer trabalho para as pessoas, né? A gente quer que é o seguinte, que o que as pessoas fazem lá, o que as pessoas produzem, que elas criam lá, tenha valor, né? E de alguma maneira isso possa gerar alguma renda, possa de alguma maneira, né,
dignificar a vida dessas pessoas. É isso que a gente busca, né? A gente busca isso pra gente mesmo, porque o que tem lá são amigos meus, familiares meus. O que tem lá é gente que é igual a gente, né? Essa é a pegada, né? Essa é a pegada. E a gente tá lá também. Não tem esse negócio, né? Não tem esse negócio, né? Então é Exatamente. assim, é sem frescura, sem achar que é o seguinte, né, meu, que tá tudo certo, eu resolvo o meu e não resolvo mais de ninguém. Não, não, não. A gente tem que. Não é assim que a coisa funciona, né? A gente tem que se resolver juntos, né? Porque se a gente não se resolver juntos, a gente não resolve nem o seu e nem o meu. E Né? meio. Tem que se resolver juntos. Exatamente. Claudinho, mudando um pouquinho aqui, o Marcos Buzelli é um cara que está aí sempre aí. Falando isso, já quero Grande parar Marcos aqui Buzelli. para mandar um abraço para a galera que entrou aí, a galera que está no grupo aqui, do grupo Sem Querer aí, ó. Cristiano, Tiano, Andinho, Aí sim, ó. Viola. Abraço pro grupo Sem Querer aí, ó. Rapaziada toda. Os caras montou um grupo do WhatsApp. O grupo acabou faz tempo. Esse cara montou um grupo agora. Todo mundo que passou no grupo, os caras ficam o dia inteiro no WhatsApp mandando mensagem. Um abraço para vocês, rapaziada. Você conhece o Filé? Filé? O Filé tá mandando um abraço para você aí, ó. Grande abraço pro Filé. Filé Miliano. Tamo junto. Filé é PT, hein? Filé. Aí, ó. Isso aí, meu amigo. É isso aí. Ai. Ó, vou ler a pergunta do Marcos aqui, pô, senão a gente não deixa passar batido. Claudinho, você é referência como compositor. E quem foi a sua maior referência como compositor? Abraço. Ixi, tem vários, hein? Tem várias. Eu tenho várias referências aí. Mas dá uns 2 nomes aí, 2, 3 nomes aí. 2 é sacanagem, hein? 2 é sacanagem, mas se você assim, começar de lá atrás para cá, eu falaria, poxa, Candê eu acho maravilhoso, né? Eu acho Catola maravilhoso. Aí você vem vindo, né? Ney Lopes eu acho maravilhoso. Aí você vem vindo mais um pouco para cá, o Meg Neto eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso. Arlindo Cruz eu acho maravilhoso. Né? Tem muitas referências, né? Tem muitas referências. O Carica eu acho maravilhoso. Chiquinho dos Santos é uma referência também para mim, né? O Leandro Learte é uma referência. Ademir Fogaça é uma referência. Luizinho SP, eu tenho muitas referências, cara. Eu tenho muitas referências. Mário Sérgio. Mário Sérgio. Mas eu tô te falando, uma, 2 não dá não, cara, porque é muita gente bacana, cara. Muita gente bacana. Que, graças a Deus, a gente, de alguma maneira, a gente pôde viver no tempo desse povo, né? E aprender, né? Ou buscar aprender, não sei se aprendi, mas ou buscar aprender alguma coisa com essa galera aí, que eu tenho maior admiração e respeito. Porra, legal. Claudinho, alguns deles, né? Porque lá atrás eu falei essa galera mais de cá, né? De 80 para cá, porque de 70 para lá, né? Não de 70 tá sim, tá 70, porque Ney Lopes tá aí firme e forte, né? Mas, digo, de 60 para trás, aí já é outra história, né? É outra história. Mesmo assim, são mestres, grandes mestres, né? Até Paulinho da Viola, como é que não pode falar de Paulinho da Viola, né? Essa galera aí, eu vou dizer, né? E a gente tem Jorge Aragão, que tá aí também, né? Jorge Aragão, pelo amor de Deus, pô. Todos esses aí, né? E tem mais gente, Sombrinha, tem muita gente boa aí, pô. Aí sim. Ô, Claudinho, fala pra mim aí, o que você tá preparando, cara, musicalmente aí, pra esse ano aqui ainda de 2022, como que é? É o lançamento de um EP, eu quero sair com 6 músicas, né? São 6 músicas inéditas, né? E são músicas assim que nesse momento aqui, o momento que eu estou vivendo aqui, eu acho que tem a ver. Então, são músicas que me identificam nesse momento. Eu espero que as pessoas curtam e tal. As músicas estão prontas, a gente começa aí a gravação, já tem novidade para a galera aí. O pessoal vai ter muita coisa que vai lembrar, né? O Soeto, com certeza, porque não tem como, né? A gente também descaracterizar totalmente, mas ao mesmo tempo tem muita coisa nova, que eu acho que vai surpreender a galera aí. Espero que sim. Legal, bacana. A gente tá ansioso já, né, para ouvir, que eu tenho certeza que vai ser um trabalho aí que com certeza vai mudar novamente alguma coisa no cenário aí, que a gente está precisando. Espero que... A gente está precisando de coisas novas ou de coisas que nos remetam às coisas boas que a gente já ouviu no passado, né? Tipo, eu também escrevo, mas a gente acaba escrevendo algumas coisas também com uma linguagem
de hoje, mas a gente... Quem bebeu, acho que da água lá, que nem você acabou de falar aí, é difícil a gente, né, digerir de uma certa forma as músicas que estão acontecendo. Claro, eu não estou menosprezando ninguém, cada momento é um momento, entendeu? É que eu sou da época também que eu ouvia isso, entendeu? Então, eu tenho uma concepção. Tanto que eu acabei de falar, que eu escrevo coisas também com uma linguagem mais recente, com a linguagem que está rolando nos dias de hoje, né? Mas se você for falar para mim o que você gosta, aí eu vou falar, eu gosto mais daquele papo que rolava antigamente, entendeu? Mas as coisas vão modernizando, né? Então a gente... não tem como fugir, não tem como fugir da... né? Nós devemos respeitar todos os momentos, né? Então eu respeito, gosto também, entendeu? Porém, minha preferência seria o que rola lá atrás. Ó, o Filé falou para você contar uma história aqui, ó. Pede para o Oliveira contar a história do Jorge Hamilton na reunião de planejamento de trabalho do disco Refém do Coração. E só riso, compra um CD e ganha um churrasco. Ah, pode acreditar, bicho, pode acreditar. Essa parada aí. Eu não vou lembrar dos detalhes, né? Mas foi logo lá no começo, a gente entra na imagem, estamos pensando, né? Marketing e tal, estamos pensando lá como é que vai divulgar, né? E tal. E aí veio essa sugestão aí, né? Que a gente achou, caralho, cara, mas será que é legal? E aí, né, brigaram por essa ideia e tudo, mas não sei nem se foi concretizado isso. Mas a gente achou muita graça naquele momento ali, né? Compra um CD e ganha um churrasco. Nós, pô, né, meu filho? Aí nós gargalhamos muito, né? Mas acho que não foi concretizado, não é, Filé? Acho que não rolou, não. Mas que veio essa ideia, isso aí é inesquecível, cara. Isso aí é inesquecível. É até bom você lembrar isso quando encontrar com o Jorge, falei, ô Jorge, ele errou daquela parada lá. Dele, compra um CD e ganha um churrasco. Ganha um churrasco é foda, hein? Nós ficamos falando isso, nós ficamos pilhando. Um ano depois a gente estava pilhando ainda, né? Essa sugestão aí de... Mas a sugestão veio do Hamilton mesmo? Veio dele? Veio do Jorge. Mas ele colocou como uma sugestão ali para o debate e tal, o que vocês acham, essa coisa toda. Mas que foi uma coisa assim, naquele momento ali, uma coisa engraçada, foi, né? Ia quebrar a churrascaria, pô. Eu vou dizer uma coisa para você, não sei nem se foi concretizado isso. Mas se não foi concretizado, aí fica a dúvida, né? Porque o Jorge estava acertando tudo naquele momento ali, pô. Né? Tudo que ele colocava a mão, tanto é que o Jorge, o apelido dele era Rei Midas, né? Porque tudo que ele colocava a mão virava ouro. Porque ele tinha passado, ele já tinha passado com ele pela Eliana de Lima, pelo Reinaldo, pelo Exalta, pelo Arte Popular, pelo Exalta, e depois pelo Soweto, né? Deve ter mais gente aí, viu? Que agora, de repente, eu não estou nem lembrando. Mas, então, ele já estava com a moral, né? O Jorge estava com a moral lá em cima, né? Eu não sei nem se concretizaram isso. Foi engraçado, mas se concretizaram, não sei nem se deu certo. Mas eu acho que não, porque depois eu não vi ninguém falar mais nada. Agora, se não concretizaram, vai ficar essa dúvida, né? Já que o cara estava acertando tudo, todo chute, ele entrava no ângulo. Tava com a mão boa demais. Tava com a mão boa. Ô, Claudinho, perguntaram se o Arte Popular gravou música sua. O Arte Popular gravou sim, gravou fotografia. Você é o amor da minha vida. Alô, escuta só por um momento e não desligue o telefone ainda. Preciso te provar meu sentimento. Amor, o teu lugar. Nem junto a mim, eu não posso deixar tudo ficar assim. O dia vira noite, noite e dia. Com o Márcio cantando, o Márcio ainda estava no Arte Popular. O Leandro ligou e falou, putz, mano, adoro essa música aí como é que faz? Falou, mano, tá na mão. A gente já tinha gravado essa música, né? No Fotografia, no CD Fotografia, né? Pela EMAI. Com o Henrique Santos cantando, e aí o Arte Popular depois pediu para gravar e gravaram. É a única música que eu tenho lá no Arte Popular. E deixa eu te falar uma coisa, a gente falou do Soweto e a gente esqueceu do momento que eu tenho para mim, que é o momento que eu acreditei novamente que o Soweto poderia
chegar próximo do nível onde ele estava quando o Belo saiu, que foi a entrada do Henrique, porque eu já até entrevistei o Henrique aqui, é grande amigo meu, e tipo assim, cara, quando ele entrou, porque da minha concepção, o que é difícil, você ter um cantor como o Belo, que a gente não pode deixar de dizer que é um cara, né, excepcional cantando, e tem do jeito dele, da forma dele, diferente de todo mundo que a gente já tinha ouvido cantar, vamos se dizer assim, e você colocar um outro cantor para cantar depois dele, e dar certo. E o Henrique deu certo. Na minha concepção, o Henrique deu muito certo no Soweto. Ah, com certeza, com certeza. Tanto Entendeu? é que o disco saiu com uma vendagem já promissora naquele momento e tal, né? Os primeiros shows que nós fizemos eram, eu lembro que o primeiro que nós fizemos foi em Campinas, e era um espaço aberto, então levou muita gente, tinha uma expectativa muito grande em torno do Soweto, em torno do Henrique naquele momento e tal, né? Mas é a conjuntura, né? É uma estrutura, né? Eu costumo dizer que a gente, naquele momento, a gente dependia muito mais dessas estruturas, né, que envolvem as mídias tradicionais, que envolvem um modus operandi, né, que é completamente diferente de hoje, para você, por exemplo, divulgar sua música, para você hoje ter um mínimo de visibilidade, né? Naquele momento ali, para você ter um mínimo de visibilidade, você tinha que estar colado ou dentro das estruturas, né? A gravadora, ela tinha todo o controle, né? Você terceirizava tudo, né? A distribuição, a divulgação, eram os caras que faziam tudo, eles que gravavam o disco, né? Eles que contratavam o produtor, era tudo estava na mão desses caras, né? Hoje mudou um pouco, né? Hoje em dia, com a tecnologia aí, né, facilitou muito, né? As coisas também não estão totalmente ganhas e tal, isso também, né, demanda investimentos e tal, mas, de qualquer maneira, é possível você, né? É possível você fazer e não depender que terceiros façam por você, né? Uhum. Então, a gente estava completamente refém daquela estrutura ali, né? E quando nós perdemos aquela estrutura, né? Quando a gente saiu da EMAI, quer dizer, você não tem mais estrutura nenhuma, né? Então, como é que você faz, né? Mas tinha condições de andar assim, eu tenho absoluta crença nisso, né? Tenho absoluta crença nisso, que era possível, sim, né? Com um investimento ali, que bonitinho. O investimento que eu digo assim, né? É você dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito. Quando me pediram para fazer para trazer um repertório para o Soweto, eu corri, já tinha algumas músicas feitas, fiz algumas coisas, e pedi músicas para para outro, né? E aí o Delcio mandou, o Altair mandou, e tal, fizemos lá. Nosso repertório ficou lindo e maravilhoso. Eu não sei se as pessoas têm conhecimento sobre o disco Fotografia. Mas o disco Fotografia, ele é mágico. O disco Fotografia, ele é, na minha opinião, assim, é um dos mais bonitos que nós já fizemos com o Soweto. Mas faltou, foi isso. Por isso que também tem aquela coisa, muitas vezes a gente pensa que é a música, a gente pensa aqui, mas não é. Né? Ela também é importante, evidente que é importante. Mas, né, a estrutura, né, a estrutura também ela faz a diferença. Né? Então, por isso que hoje eu acho que, de alguma maneira, a gente sabe bem que, né, mano, que democratizou, mas não democratizou da maneira que deveria ser, né? O espaço, né? A gente sabe que nas plataformas digitais ainda continua ali nos primeiros lugares, quem vem das grandes gravadoras, né, das multinacionais, a gente sabe tudo isso, né? Mas de qualquer maneira, né, passou um pouco o bastão, né? Tá um pouco na nossa mão também, né? A gente também tem a possibilidade também de hoje criar uma imagem, né, nossa, né? Não precisamos que alguém crie uma imagem nossa, que de repente crie uma imagem totalmente distorcida. Terceirizar é complicado. Dá uma, né? É legal, né? O cara dá uma acomodada, porque, né, ele faz menos, aí vai se preocupar um pouco mais com a música. Eu não sei nem se isso daí faz sentido, que isso que eu estou dizendo faz sentido. Mas eu acho que se você tiver, de alguma maneira, envolvido em todo o processo, e você ter um certo controle, né, sobre esse processo, eu acho que é legal. Acho que um grande exemplo é a Anitta, né? Acho que a Anitta é mais ou menos isso. Falar dela agora. O mundo mudou, né? O artista tem que mudar com o mundo, né? Você tem hoje a tecnologia aí, você tem de alguma maneira tirar proveito dela, né? E você tem que estar aí na frente do processo, né? Senão é complicado, senão fica tudo fica do jeito que eles querem, não do jeito que você quer, né? Exatamente. Exatamente, porque na verdade, quando você está no controle,
querendo ou não, todo o processo vai seguir naquela direção que você já tem. Quando você vai direcionando, cada um tem uma direção. Não tem como. Não é a mesma. Não tem como. Entendeu? Não é a mesma quando coisa. Você delega para algumas pessoas, faz isso aqui, você faz aquilo ali, e você não está atento no resultado que a pessoa tá, o final dela, que acho que o que acontece na carreira da Anitta hoje dá tão certo assim, claro, sozinha é impossível ela fazer tudo. É impossível. Mas quem que dá a última palavra de tudo ali, eu acredito? Ela. Então, isso aqui não tá bom, ó. Isso aqui não tá bom. Então, refaz ou não sei, mas não é isso que eu te pedi. Entendeu? Uhum. Aí, não sei assim, falar a gente, mas é meio complicado falar a gente. Mas a gente vê que a cultura do samba, o pagodeiro, ele quer aquele, pô, mano, tá tranquilo, velho. Já estamos tocando na rádio agora, vamos tomar uma, vamos festar ali, o empresário tá cuidando e tá tudo tranquilo. Hoje eu vejo que isso mudou. Hoje eu vejo que isso mudou bastante. Entendeu? Tem muita gente hoje tomando conta o próprio Menos é Mais mesmo, pelo que eu sei, os caras hoje acho que eles têm um empresário, mas geriram por bastante tempo a carreira deles, colocaram alguém com o mesmo propósito que eles, que na verdade hoje entra como um integrante a mais, né? Na verdade, antes era um empresário, hoje é um integrante a mais, que vai estar ali partilhando de todas as ideias e tal, e não é mais aquele cara que é o gestor e a gente é o subordinado. Não, hoje você é um a mais e tem dado muito certo, isso, né, cara? Isso é legal. Eu acho que sim, tem dado, a gente tem visto aí os resultados, aí a molecada tá voando, eu acho que é isso, né? E a gente deve muito a essa galera, porque essa galera, primeiro que eles conseguem fazer uma coisa muito legal, né? Que é manter a chama, essa conexão entre lá atrás e agora, né? Porque faz uma releitura dessa, sabe, de muitas músicas de 90, né? E isso é muito bacana também, isso é muito legal também, porque consegue manter, né, essa relação, né? Esse diálogo, né, com a juventude hoje, com essa rapaziada. Isso é importante para a Chup, porque continua também forte nas periferias. E assim, eu acho que se na ponta, né, a gente tá se fortalecendo a cada dia, a gente está crescendo, com mais artistas aparecendo, com a juventude aí segurando essa onda, evidentemente que quem vai continuar com visibilidade é a galera também que está lá atrás, né? É a galera também que veio antes. Isso é muito importante. E manter essa chama do samba acesa. Isso tem uma importância enorme com o trabalho que está fazendo. Eu acho que é isso, fazer a leitura do mundo de hoje, né, dos costumes de hoje, das linguagens, né, de hoje em dia. Eu acho que isso é o mais importante, né? Você tem que se preocupar mas espera aí, né, dizem para mim que eu teria que fazer assim, assado como foi feito. Não, você tem que fazer, cara. Você tem que fazer o que você sente. Você tem que fazer, né, as coisas como você vê o mundo, como você interpreta o mundo, a partir da visão de mundo que você tem, com as relações que você tem hoje, como é que você ama hoje, né, qual que é. Se é assim, ótimo, cara. Se é mais para frente, legal. Se antes era um pouco mais para trás, também tá valendo. Tá né? legal. Sabe, pega um pouquinho o que dá para pegar dali de trás, dá para manter essa, né, essa conexão, que dá para pegar um pouco dali de trás e pega um pouco o que está acontecendo agora, né, com as suas experiências agora, e faz sua música, faz o teu show, pensa o teu show. Eu acho que o mais importante de tudo é o controle que você tem que ter é sobre a criação de si, né, do seu show, né, e de si, né, porque eu acho que ninguém mais entende, sabe, do seu público do que você mesmo, né, porque você sabe de onde você veio, você sabe como é que as pessoas falam lá, quais são os costumes dela, né? E antigamente não, o cara do gabinete, né? Ia dar um pitaco, né? O cara lá do gabinete dentro da multinacional ia dar um pitaco, como você, né, deveria, o que você deveria escrever, né? O que você deveria. Nem sempre a gente também dá um jeitinho de burlar, né? Mas essa maneira de pensar, assim, em grande medida, ela influenciou muito, né? Acho que negativamente influenciou muito também o movimento, né? Mas a gente era rebelde também, né? A gente era rebelde. Minhas músicas mesmo, eu procurava um certo padrão, você tem que estar dentro de um certo padrão, porque senão você não consegue também, né, dialogar. Mas em algum momento você procurava, mano, vou procurar um caminho diferente aqui, né? Dar um toque especial aqui, né? Sabe por quê? Para não ficar também. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Pelo menos para mim, eu acho que, para mim, acho que funcionou.
né? Eu acho que tem músicas que as pessoas falam e comentam, né? Essa música eu falo, caramba, cara, como é que a pessoa lembra numa parada dessa daí, né? Pô, lá de trás, bicho. Nem eu lembro, cara. Tem coisas assim que eu não lembro mais, cara. Eu só tocar agora. Outra semana me pediram aí uma coisa lá que eu falei, putz, eu não lembro essa daí. Essa, juro por Deus, que eu Essa não lembro mesmo, cara. Essa daí eu não lembro, não, mano. Eu falei, não acredito. Puxa, essa eu não lembro mesmo. Mas é legal, porque, né, também aquilo que você procura despadronizar, né? Aquilo que você procura despadronizar, também fica. Acho que tem público, né? Tem gente que gosta daquela coisa mais assim, tem gente que gosta daquela coisa mais assado, é mais Uhum. padrão, outros gostam de menos padrão. Eu acho que a gente tem que, sabe, sabe, transitar, né? Transitar, sabe, nesses caminhos aí, sabe? Entre esses caminhos aí e fazer o trabalho da gente de uma maneira que a gente consiga agregar cada vez mais público. Acho que a importância para o samba estar aí vivo, né? Acho que tem duas coisas, né, que a gente precisa prestar muita atenção, né? Uma é a necessidade que a gente precisa de institucionalizar cada vez mais o samba, na medida do possível, né? A gente institucionalizar o samba, né? Eu acho que isso... E as culturas, como eu falei, as culturas periféricas e tal, de modo geral, mas como a gente está falando de samba, a gente precisa, assim, institucionalizar mais o samba, né? Se aproximar um pouco mais desse, sabe, desse outro cenário aí, que envolve o poder público, essa coisa toda. O samba, acho que trabalha muito no setor privado, e sempre foi assim, né? Agora que a gente vê mais o samba tradicional, mais assim, mais próximo do setor público, dessa coisa toda, mas é importante lutar, né, em todas as frentes, sabe, nesse sentido, né? Uma é institucionalizar o samba e tal, através, sabe, de editais, coisas que possam, né, fomentar, sabe, espaços culturais sabe, que possa ali, né, o samba possa versar também, sabe, nas periferias, né, sabe, a questão do calendário também, isso é importante para Chuchu, né? É importante também pensar políticas né, mais, mais consistentes e tal, sabe, de repente, sabe, tem alguma coisa ali que tem uma estrutura legal, que sabe que você possa colocar ali essas culturas, inclusive o samba. Tudo isso é importante. E por outro lado também é isso, né? É a gente conseguir, de alguma maneira, entender o que está acontecendo. Enquanto isso não acontece de maneira, né, do jeito que a gente quer, nesse momento a gente tem que entender, né? E sempre ajustar essas linguagens, né? Para a gente agregar mais público. Porque assim o samba se mantém vivo, né? Você não precisa vacilar, meu amigo. Se der um vacilo, se a gente não fazer os ajustes que precisa fazer, de geração para geração, né? Se a gente não conseguir fazer releituras, se a gente não conseguir, né, poxa, abstrair alguma coisa de lá do passado, mas trazer aqui, sabe, uma cara da gente e transformar isso, sabe, de uma maneira que ela seja palatável, né, para as pessoas hoje, para a juventude hoje, para o samba, cara, já vira peça de museu, né? Então são duas frentes importantes, né? E que sabe que elas caminham juntos, né? Caminham juntos, né? A gente não pode, a gente tem que louvar assim, o trabalho da molecada aí. Tem muita gente que fala, mas eu não sei o que lá. Eu acho que é um trabalho importante. Eu acho Uhum. que é um trabalho importante, é um trabalho que é o seguinte, né? Que é evidente que a gente vai amadurecendo um monte de coisas e tal. É um processo, tudo é um processo, nós somos um processo, né? Então, eu acho que o que eles fazem já é importante, já nesse momento. Não sei, vão mudar em algum momento? Provavelmente sim, com toda certeza vão mudar em algum momento. Mas eu acho que deram o pontapé inicial, começaram muito bem num nível super elevado, né? Um nível super elevado. E falando assim, às vezes pode parecer que a gente está dizendo que, né, que é uma evolução no trabalho deles. Não é uma evolução no trabalho deles. Isso não é isso que eu estou tentando dizer, não. Não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas eu estou dizendo, são outras coisas, né? São experiências, eles vão ganhando experiências de outras coisas, e aí também vão incrementando, sabe, com outras experiências e tal, mas no tempo deles agora, para essa experiência que eles têm agora, tá maravilhoso, tá bom pra caramba, já tá num Uhum. nível elevado pra chuchu, e é isso, eles estão conseguindo fazer, acho que música mais do que arte, irmão. Eu acho que música, cara, é comunicação. Se você, de alguma maneira, você consegue comunicar com alguém, né, através da sua música, né, através da sua arte, poxa, cara, acho que esse é o papel. Esse é o papel, né? Acho que Esse é é... dialogar. E aí, complementando o que você disse, eu acredito que é fazer um link, né? A gente conseguir fazer esse link das coisas que já existem lá atrás para eles hoje entender de uma forma melhor. Porque eu tenho um filho de 17 anos. E assim, ele tá começando a tocar e tal, e você vai ver, ele gosta de escutar muita coisa mais fundo de quintal, mais essas coisas assim. Aí eu não sei Uhum. se é pelo fato já de me acompanhar,
ouvir o que eu gosto de ouvir, entendeu? Mas, assim, se Aham. você for pegar hoje um moleque de 17 anos que não tem essa convivência como ele teve, não vai conhecer. Tipo, vai Ah, com conhecer certeza. muito pouco. Então, acredito que, para a gente, como você falou, para não deixar virar uma peça de museu, é a gente trazer uma releitura, sei lá, de alguma forma, né, fazer com que essas peças, obras-primas aí que existem, venham se tornar acessíveis para eles hoje, né? Às vezes você muda uma batida, pô, que música que é essa? Música é de Verdade. 1930. Fala, ô louco! Sim, Porque você. mas tem que criar também, tem que. É que eu vou falar, recriar, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar, né? Também é o seguinte, não apenas reproduzir o que foi feito no passado, né? E fazer coisas novas também. Né? As duas coisas são importantes, né? Fazer coisas novas também. Uhum. Porque, de repente, você descola alguma coisa que seja legal, alguma coisa que seja diferente, né? Aí você inova, né, alguma coisa, né? Dá uma outra cara, né? Traz um outro atendimento, porque o engraçado, por incrível que pareça, hoje a gente vive um mundo, né, em que muitos grupos sociais assumem seu protagonismo, né? Uhum. Muitos grupos sociais assumem seu protagonismo. Né? E aí você pode até pôr uma batida diferente, né, trazer uma música de lá de trás e pôr uma batida diferente, fazer um outro arranjo, fazer uma outra Uma coisa e releitura, tal. né? Mas a letra, né, tem letra que hoje, mais do que ontem, elas são ofensivas. Tem letras que mais do que ontem, né, mais do que ontem, hoje elas não caem bem, né? Hoje elas não caem bem mais, né? Eu tenho músicas que eu não canto, que são minhas, e que hoje eu não canto mais. Eu não canto mais. Anuviou mesmo é uma música que. Anuviou mesmo é uma música que me pediram para cantar. Eu falei, ó, justamente no dia da Mulher Negra, né, latino-americana e caribenha, no dia eu tava tocando, aí me pediram para cantar. Eu falei, cara, eu não vou cantar essa música. Eu falei, por quê? Não vou cantar essa música, porque essa música foi feita lá atrás, cara. Essa música foi feita lá na outra pegada. Hoje seria um desrespeito, sabe qual que é, meu? Hoje não cabe, hoje ela não rola, né, meu? Ela já rolou lá atrás, né? Não que. Uhum. Né, nego falar, mas tem licença poética? Tem, tá. Mas aí tem coisas que a gente também tem que. A gente vai flexibilizar conforme as crenças que a gente tem, conforme as coisas que a gente acredita, conforme a luta que a gente impunha. Acho que tudo isso tem, né? Tudo isso Uhum. pesa hoje, né? E hoje é evidente, você cantar uma música aí, né, cara, dependendo da música onde você cantar, cara, onde você cantar, a galera não vai curtir, né? A galera vai reagir, né? Mulheres, negros, né? Comunidade LGBTQIA+. Hoje tem coisas que a gente não pode, né? A gente não pode. E a gente tem que inovar isso. Hoje tem que ser uma outra, né? Hoje, né, em termos de literatura da música e tal, a gente tem que buscar, né, entender o que é esse mundo hoje, o que está acontecendo hoje, né? O que as pessoas valorizam hoje, o que a sociedade valoriza hoje enquanto valores, né? Enquanto, enquanto princípios, melhor dizendo, né? O que ela valoriza hoje enquanto princípios. Acho que tudo isso hoje conta, né? E aí, então, cabe, né, a sensibilidade, né, sabe, do compositor, né, daquele que vai criar a música e tal, sabe, de alguma maneira captar isso, né, e transformar isso, né, sabe, numa coisa nova, né, sabe, numa nova linguagem, né, sabe, que hoje consiga comunicar bem com esses grupos e fortalece o samba, né, e aí fortalece o samba. Pô, se Uhum. você tem um samba que ele é agradável, né, para a diversidade, sabe, de pessoas, né, para a diversidade de grupos sociais, evidentemente que você vai agregar mais público, né? Eu acho que é isso que conta, né? Eu acho que é isso que conta, né? Então, um pouco passado, né? A gente tem que ser seletivo também, né? Em relação ao passado também. Eu acho que é um compromisso que a gente tem, um compromisso político e social, né? Que a gente tem, né? Em termos de consciência, né? Político e social. A gente tem que ter esse compromisso também, né? E procurar, de alguma maneira, naquilo que falta, né? Sabe, naquilo que foi que a própria sociedade inovou, a gente tem que fazer a crônica, né? De alguma maneira a gente tem que fazer a crônica, né? E eu acho que isso é o que conta. E aí a gente vai se manter vivo, porque quando a gente não tiver mais a capacidade de fazer a crônica, de entender, né, essas inovações
né, políticas e sociais, se a gente não tiver mais essa sensibilidade, né, a gente, sabe, cara, a gente não tem mais sentido, sabe, de ser, né, o samba perde o sentido de ser. Talvez seja por isso que o samba, cara, vou dizer uma coisa pra você, sabe, de noite, o samba, cara, ele é do tamanho que é, com todo, assim, né, pelo fato de ser pouco institucionalizado, de ter um calendário, sabe, que não tem um calendário como o sertanejo tem, né, sabe, que ele se aproveita sabe, de todos os municípios, né, da maioria, pelo menos deles, de boa parte deles, né, todos os municípios e tal, que é legal fazer isso também, não estou falando isso de forma pejorativa, mas o samba, cara, ele de alguma maneira, ele para se manter vivo e ter essa força que tem, mesmo não tendo essa institucionalização, que, por exemplo, o sertanejo tem, ele precisa ser diverso. E ele precisa ser diverso porque o país, porque o Brasil é diverso. Um samba sabe, de uma tal natureza, ele não pode dar conta dessa diversidade. Sabe? Tem que ter vários jeitos de fazer, sabe? O cara que faz o samba, sabe, o cara que faz o samba na elite, o cara que faz o samba, sabe, na comunidade, né? Sabe? Tem que ter essa diversidade, porque a diversidade dá conta de fazer a crônica de um país tão diverso quanto o nosso é. Então, acho que talvez seja o pulo do gato. Aí seja o pulo do gato, né? E aí a gente vai lutando. Exatamente. Exatamente. Claudinho, é o seguinte, o que você falaria aí para galera que está chegando agora, como compositor ou como cantor, grupo, a galera que está ouvindo aí que tem interesse aí com a música ou qualquer área da vida, o que você falaria para essa galera aí? Não escute quem fala aqui é o seguinte, né? Não faz assim, faz de outro jeito. É a única coisa que eu diria. Para um compositor, é que seja livre, cara. Seja você mesmo, né? Viva o seu tempo e tal. Sempre de olho no retrovisor, é verdade. Sabe? Vai saber também sobre a história do samba, entendeu? O samba, né? Do ponto de vista cultural, né? O samba enquanto cultura, o samba não é só mercado, né? O samba também é cultura, né? Muito embora ele também se utilize do mercado, mas ele é um movimento cultural dos mais importantes, tem uma história cultural, política e social, né? Das mais importantes, né? Das mais importantes do país, né? Ele praticamente, né? Ele conta o ethos da nacionalidade. Então, acho que é isso, é entender o samba quanto cultura, e o resto é o seguinte, acho que é ser você, né? E ser um mediador. Tem um livro muito interessante, muito bacana, né? Chamado... Para agora, só a memória comentar. Mistério do Samba, do Hermano Viana, né, um antropólogo Hermano Viana, grande antropólogo Hermano Viana, né, que ele fala sobre o papel do mediador, a importância do papel do mediador, que é aquele que tem condições de transitar em muitos ambientes, em vários ambientes e tal, né, e ele também, de alguma maneira, né, ele se utiliza, né, desses aprendizados, dessas experiências e tal, e traz isso, de alguma maneira, ele traz isso para o trabalho dele, né? De criação e tal. Isso é muito importante, né? Eu não tenho preconceito nenhum, sabe? É procurar ver a vida de uma maneira mais leve, de boa, sabe qual que é? E utilizar, ouvir, porque a beleza, ela está nos olhos de quem vê e está nos ouvidos de quem ouve, né? A gente vai já com preconceito, cara, a gente perde uma oportunidade, muitas vezes, de tirar alguma coisa dali. Aí ele vai falar assim, mas ali não tem nada. Tem. Tudo tem, cara. Tudo tem, né? Alguma coisa legal. Tudo tem alguma coisa legal. E se a gente tiver boa vontade, a gente, sabe, vai lá e captura isso que é legal ali, né? Isso que é do outro ali, isso aqui, isso é bacana, poxa, é uma linhagem legal, é um direcionamento bacana. A gente aprende um monte de coisa, né? Tantas melodias, né? E a gente vai enriquecendo a nossa memória musical, né? A gente vai, né? E é isso, cara. E procurar, né? Procurar dar esses rolês, ser um mediador mesmo, tá aí nos espaços, tiver a oportunidade de ir ali e tal, vamos lá, vamos entender isso aí, como é que funciona. Eu acho que é isso. Poderia dizer. Eu ia falar pouco, acabei falando muito sobre o que eu deveria falar para as pessoas que estão chegando agora, mas assim, o fundamental, meu amigo, o fundamental é isso. Seja você, viva o seu tempo, seja livre, sabe, de boa, né? E faça o seu samba,
Se as pessoas estão curtindo, se tem público para isso, né? Ótimo. Ótimo. Não dá para agradar gregos e troianos, né? Essa coisa de agradar a todo mundo, nem Cristo conseguiu agradar gregos e troianos, né? Então, é isso. Quem dirá nós? Continuar fazendo o seu trabalho, que uma hora o reconhecimento vem. É isso. Autenticidade. Seja autêntico. Autenticidade. E vambora. Ó, e vambora. Vamos mandar um abraço pra galera. Quero fazer um pedido para quem tá aqui até agora aí. Dá uma moral pra gente aí. Quem puder tirar um print, a gente vai fazer uma pose, nós dois agora aqui, de negrão. A galera vai tirar um print e marca a gente aí, para dar uma moral pra gente aí no Instagram. Pode ser? Quem tá com nós aí? Vamos fazer um... Beleza? Quem tirou aí, marca a gente lá. E eu vou mandar um abraço pra galera que tá aqui, ô Claudinho, pra não... A galera tá com a gente aí até agora, dando uma moral. Meu irmão, Cadu Eventos, tá falando do tempo do consulado da cerveja. Você deve ter visto ele lá. Mano, alguma confusão lá, porque o negrão é rolo. Adriano Dias, meu parceiro aqui. Minha esposa tá na área. Filezinho tá aí com a gente até agora. Andinho, Jailton, Jotinha, o Pode Acontecer, podcast aí. Um abraço para vocês também. Diego Vitorino, Guilherme Moraes, Henrique Moraes, ó, tudo parente. Matheus Novaes, Marcos Buzelli, que tá com a gente aí, música em alta. Grande Marcos Buzelli. Lá de Piracicaba, ele tava falando, Samba e Prosa lá, hein? Samba e Prosa. Sabia que o Samba e Prosa foi o... Samba e Prosa, eu voltei pra música no Samba e Prosa, no convite do Marcos, lá em Piracicaba. Eu tenho essa foto até hoje lá, do evento maravilhoso que eles fazem lá. Sério? Grande Marcos, um grande abraço a todo mundo da autoria, a todo mundo aí. Eu já fui lá também, pô. Já toquei lá para aqueles lados bastante, hein? Deixa eu ver aqui. Quem mais que tá aqui? O Carlão Alves, a Aninha, Márcio Araújo e o Anderson Nogueira. É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Quero lembrar vocês que toda segunda-feira eu tô aqui com um convidado. Semana que vem, se não me falha a memória, grupo Entre Irmãos, são 2 irmãos que cantam, eles são aí da região de Campinas também, se não me falha a memória, depois eu vou estar confirmando e eu vou estar postando aí também. Ó, o Rafael Oliveira, lá de Aracaju, amigão meu, tocamos junto em Aracaju. Aí, Andinho, o Rafael tá na área, meu velho. É isso aí, gente, um abração, muito obrigado por vocês estarem aqui. Claudinho, considerações finais, tem algo que você queira falar mais aí? Você é um cara que se expressa muito bem, fala muito bem. Eu quero só dar um salve pra galera, quem puder dar uma reforçada lá na página da gente, Pagode Consciente e tal, né? E fortalecer essa luta nossa aí, vai ser uma grande alegria pra gente. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer alguma transformação, porque o movimento está todo vapor aí, tem muita gente chegando, mas a gente precisa de que seja mais fortalecido, que a galera venha mesmo em peso para a gente poder fazer a nossa luta aí, punhar a nossa bandeira e tal. É isso que eu ia agradecer também, o carinho de vocês, a atenção, as perguntas, e esse espaço aí para a gente falar um bocado aí. De noite é um cara descolado, adorei o convite, estamos juntos. A hora que convidar de novo, nós estamos aqui de novo e tal, para falar mais um bocado. Obrigado aí pela atenção de todo mundo aí. Um beijão no coração. E é isso aí. Segue o barco. Maravilha. O Diego Vitorino tá falando assim, ó. Claudinho, quero agradecer pela força que me deu quando estava internado na UTI, com complicação do Covid. Então pode acreditar. Poxa. Um abração, meu velho. Pô, tá legal agora, né? Espero que sim. Sabe, e daqui agora para diante é só muito amor, né? Os amigos do lado, a família, isso é o que conta, né? Foi uma experiência para a gente difícil para todo mundo, né? Para a sociedade toda, mas fico contente que você está aí, tá legal, né, bicho? Fico muito contente mesmo, porque eu falei um monte de coisa lá com o coração mesmo e tal, porque quando chegou para mim eu falei, poxa vida, né? É um mano da gente e tal, então é isso, fico contente que você está bem. Beijão no seu coração aí. É isso aí. O meu parceiro Andinho tá falando assim de noite, pede música para ele aí, pro seu projeto. O projeto é segredo, né? Ele tá falando. Não é segredo, não, mas é uma coisa que eu tô desenhando ainda para fazer aqui
aqui em Londres, aqui, e a gente vai conversar. Simbora. Vambora. Vamos fortalecer. Vambora, Cara, tamo junto, Marcelo. Então, quero mais uma vez te agradecer por esse momento aqui. Acredito que quem passou aí aprendeu bastante coisa. Eu mesmo aqui aprendi bastante coisa. Eu daqui, né? Conhecer mais sobre você, sobre a sua trajetória, para mim foi edificante. Eu que, né, como eu disse, acompanho já o Soweto e tal, desde quando eu era moleque. E, tipo, para mim, vocês sempre foram uma grande referência. Inclusive, a gente toca músicas suas até hoje, especialmente sua, entendeu? Até hoje. Então, a gente poder estar aqui batendo esse papo hoje, assim, com mais calma aqui, poder estar sabendo quem realmente é o Claudinho, além de compositor, cantor e integrante do Soweto, foi edificante demais. Acredito que para todos que passaram por aqui. Você é luz e essa luz vai abrir muitos caminhos por aí ainda, eu acredito. Poxa vida, obrigado pelas palavras, tamo junto, foi um prazer, mano. Nós. Tamo junto. Claudinho, valeu. Rapaziada, um abraço a todos. Andinho, tamo junto. Vamos fortalecer, tamo junto, é tudo nosso e ninguém mexe em nada. Beleza? Até segunda, vamos que vamos. Até segunda. Valeu, mano. Valeu. De noite, de noite, de dia, chega sogra, chega tia, quase sempre a panela no fogo, quase sempre, vamos voltar.